Começando mais 90 de resenha, episódio 8. Hoje tá simplesmente imperdível. Apresentar, lógico, primeiro a Giovana, sensacional aqui na mesa com a gente hoje. Fala aí, Gi. Muito obrigada. Novamente aqui apresentando esse programa maravilhoso com meu amigo Gustavo, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Dá só uma palhinha dele, antes dele mesmo fazer a sua introdução. Mais de 223k no Instagram, 269k no TikTok, 107k no YouTube. E as melhores histórias do futebol você só encontra com o Rafael Dantas, o futebol do Rafa. Que isso, que honra. Palmas pra ele, palmas pra ele. Não, que isso, não sei se são as melhores histórias, mas a gente tenta contar, né? Faz parte da brincadeira e que nem eu falei aqui um pouquinho antes, faz parte, sinto uma saudade de trocar essas ideias de vez em quando, porque às vezes eu conto a história e eu conto pra mim mesmo ouvir, não tenho noção de quem tá ouvindo, de quem tá comunicando, conversando, mas contar a história e ouvir de volta é bem mais legal e valeu demais pelo convite. Rafa, seja muito bem-vindo, a gente tá feliz demais de contar com você aqui hoje e agradecer mais uma vez que o programa de hoje só é possível graças à pousada Recanto da Fazenda. Tem 5% de desconto se você ligar pra eles agora, mandar no WhatsApp, falar que veio pelo 90 de resenha, pelo 90 podcast, inclusive a gente trocou de nome, a gente ainda tá nesse período de adaptação, não se esqueçam, mas que veio pelo mais 90 podcast, você vai ter o 5% de desconto, tem piscina, tem ofurô, tudo sensacional. O WhatsApp deles tá aqui embaixo, corre lá, não perde tempo, não perde, hein? A gente tá contando com você, vamos lá. Rafa, já pra dar um início aqui, cara, você tem mais de 4 mil posts, histórias contadas, é muita coisa, velho. Caraca. A ideia começou com uma arte pra um concurso, é sério? Cara, foi bem por aí. Na verdade, eu fiz uma página no Instagram, fora do meu perfil pessoal, pra ter como portfólio da faculdade. Que nem eu tava falando pra você, quando eu fiz publicidade, o currículo do publicitário é ter portfólio, mostrar trabalhos que você já fez e tudo mais. Eu não tinha trabalho nenhum, eu tava na faculdade. Aí em um dos trabalhos da faculdade, que é a história que eu sempre conto, eu desenvolvi, aprendi no YouTube como fazer desenho digital. Falei, pô, sempre gostei de futebol, vai ser uma brecha para eu achar jogadores, ou de repente algum jogador me ver. E comecei a fazer desenho de jogadores para postar, até que ganhei uma relevância, consegui conhecer alguns caras, fiz amizades ali no meio, mas não era o que eu queria fazer, não era o que eu preenchia meu coração, não era o que eu amava assim. Mas eu tinha uma página de futebol que tinha uma galera. Falei, pô, vou fazer o que eu gosto, o que eu faço no dia a dia, que eu faço com meus amigos, que é ficar contando história aleatória de futebol. Que é uma coisa que eu já fazia no dia a dia. Falei, pô, isso é mais eu. Aí eu comecei a adaptar a página para vídeos. Então, nesses mais de 4 mil posts aí, tem arte, tem vídeo, tem post de estatística que meu primo monta junto comigo também. Então, fica uma página bem preenchida de várias coisas lá, mas só de vídeo tem coisa pra caramba também. E nesse período de criador já são praticamente 10 anos, né? Cara, se for contar desde a parte de arte, eu não sei se bate... O meu primeiro vídeo no YouTube brincando com meu irmão, que é mais ou menos assim, deve ter mais que isso, mas acho que contando desde a parte das artes, eu não sei a data exata, mas eu chuto aí que deve ter uns 7 ou 8, não sei. Cara, é muito tempo produzindo muito conteúdo. O que já interliga com a nossa próxima pergunta, que é uma curiosidade gigantesca que eu tenho. Eita. São muitas histórias, são muitos temas. Como você escolhe as histórias pra contar? Putz, mano. Essa é uma pergunta que o pessoal faz também. Eu tive que aprender a me organizar pra caramba, porque o pessoal que curte signo, não sei o quê, eu não sou muito dessas aí não, mas falam que virginiano é muito organizado. Eu nunca fui nada organizado. Amei! Achei. É virginiano também? Então a gente tem 3 virginianos. Caraca! organizados. Aí, a prova aí. Mas aí, o que aconteceu? Eu falei, pô, se todo mundo fala que eu sou e eu não sou, é mais uma qualidade do que um defeito ser organizado. Eu falei, pô, vou me moldar e aprender a ser. Aí, no começo, os primeiros vídeos que eu postei são histórias que eu tinha na minha cabeça. Durou, não sei, uma semana isso daí. Falei, pô, agora eu vou ter que pesquisar e ter ideias. E aí, qual é a minha forma de pensar e como me organizei? Primeiro eu montei uma planilha no Excel, que eu vou... Alguma coisa que é uma faísca de uma ideia, eu coloco na planilha. Putz, vi um jogo e vi que, pô, só aquele cara tá usando um lacinho aqui. Eu comecei a enxergar qualquer coisa
colocar futebol em qualquer coisa e ver o que o pessoal não tá vendo no futebol pra contar essas curiosidades. Nisso, essa planilha aí hoje tem quase 1.200 ideias de vídeo. Dessas eu já gravei um monte, mas um monte assim, por exemplo, essa ideia não vai virar um vídeo, porque é uma ideia muito ruim. Mas às vezes eu encaixo num outro vídeo só como uma coisa a mais, ou somo 3 ideias pra virar um, ou às vezes a ideia é tão boa que dá pra destrinchar em 3 vídeos diferentes. Então toda segunda-feira, normalmente, eu vou lá nessa planilha, dou uma olhada, putz, o que é que faz sentido eu contar nessa semana aqui, separo uns 5 ou 7 temas, e aí eu começo a semana a fazer a pesquisa e tudo mais pelo que eu escolhi da planilha ali. Aí eu separo por cores, de o que é que tem a ver de seleção, o que é que tem a ver de time, o que é, putz, isso daqui é um assunto muito bom que... Uma outra coisa que eu sempre tentei fazer é buscar temas atemporais. Tá ligado? Pô, se você ver o meu vídeo hoje ou ver meu vídeo daqui 3 anos, ainda é um vídeo de curiosidade, faz sentido. Então eu tento fugir de coisas que estão muito no hype da semana pra não ficar hard news produzindo toda hora e todo dia tem que ter coisa e, pô, se meu vídeo ninguém viu hoje e passou uma semana nem faz sentido mais ver. Eu acho que é legal também, porque nem todo seu vídeo vai estourar, vai bem, mas às vezes alguém entra no seu perfil, vai ver uma coisa lá e vai fazer sentido naquela hora. Então é mais ou menos por aí. O que eu tenho de ideia eu mando no meu grupo no celular, chego depois, mando essa planilha e segunda-feira eu dou uma olhada o que é que vai ser de conteúdo da semana. Eu lembro de um que você fez que era do Boxing Day, cara. E acho que encaixa nisso que você falou de ser um tema atemporal, né? Sim. Porque o futebol inglês ainda tem essa questão de... Jogar no todo Natal, ano, né? Então, encaixa muito nisso. E foi uma história, por exemplo, que eu aprendi justamente com você nessa questão, porque não sabia dessa questão do Boxing Day. Acho que foi ano passado que você soltou o vídeo, inclusive, não foi? Putz, e essa daí é legal de você falar até, porque são ideias que eu tenho e falo, putz, Boxing Day, tem a ver com jogos no final do ano da Premier League. Você tem que contar a história, e é legal contar no Natal, ou perto do Natal. Então tem ideias que eu falo, putz, isso daqui eu tenho que... Essa do Boxing Day, provavelmente eu já tinha uns 2 anos guardada a ideia. Caramba. E eu falei, putz, não... Aí... Que história eu vou contar nesse Natal? E daí uma vez contei a história do time do Papai Noel. Aí eu falei, putz, daí tem o time que... Os caras que pararam a guerra pra jogar bola. Falei, pô, agora esse ano... Então tem temas do Natal, eu falo, pô, vai ser um por ano. Pô, a ideia do Natal desse ano vai ser essa, não tem ainda. Mas se eu marcar uma... E tem coisas, pô, ideia de Páscoa, alguma ideia especial, de data especial... Eu marco na planilha e falo, pô, isso daqui eu deixo com uma coisinha que é de uma data comemorativa. Então eu tenho que lembrar que era daquela data, mas isso é o que menos tem lá. Eu tento evitar essas datas comemorativas assim. Mas às vezes dá sorte também. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o estádio Hard Rock, porque eu passei lá. Uhum. Eu nem sabia que eu postei ele no dia do rock. Foi coincidência total, entendeu? Às vezes acontece essa coisa também de dar ajudar a pesquisa, o hype ali também. Mas aí a gente fica assim, não, com certeza, eu sei que hoje era o dia do rock, faz tudo sentido. Um dia depois, né? Já postei vídeo sobre curiosidade de um goleiro e era dia do goleiro, eu nem sabia que era... Eu penso muito esse planejamento estratégico, que isso, meu calendário já tava visto isso daí. E assim, você explicou mais ou menos quando você decidiu, né, ingressar mais em contar histórias, mas... Por que contar histórias? Não um outro tema. Por que justamente histórias? Assim, como vem o futebol na minha vida, mais ou menos. É uma coisa que eu sempre falo que... Quando eu ouço muitas histórias de quando a pessoa começou a acompanhar futebol, é porque o pai levava no... A galera que trabalha com futebol, né? Pô, o pai levava no estádio, viveu o futebol. Eu não sou... Meu pai curte futebol, mas eu falo, pô, eu que levei meu pai pro estádio, não meu pai que me levou. Então, fui o primeiro... Minha família gosta de futebol também, meu tio. Tive uma influência, mas não aquela pessoa toda hora ali em cima. Então, comecei a gostar de futebol e, querendo ou não, na escola eu sempre ia bem em história e geografia. Então, eu tentava puxar uma coisinha ali que virou meio que natural meu. Quando eu comecei a fazer os vídeos, que nem eu falei, eu não era o cara do desenho. Então, eu tinha a página de desenho, mas eu nunca fui o cara, o artista da sala, aquele que desenha. Nunca fui esse cara, mano. Eu gostava de desenhar o Homem-Aranha no máximo. Aí, eu gostava de contar história. Isso eu fazia direto. Eu jogava campeonatinho de videogame, eu sabia alguma curiosidade de algum jogador, eu contava assim, que nem eu tô conversando com um amigo. Aí o pessoal falava, putz, mano, você podia trabalhar com isso. O pessoal falou, você podia ser o cara que fica no ponto eletrônico do cara que tá apresentando o programa pra soltar alguma curiosidade pra ele. Ou quando ele fala uma besteira, se corrigir. Eu falei, mano, esse trampo é muito específico pra se trabalhar.
Aí eu comecei, eu não lembro exatamente o dia que eu tive a ideia. Eu falei, pô, quero contar história de futebol. Sendo bem sincero. Mas eu acho que foi fluindo meio que natural. Tinha a página de futebol ali, começou a ter as redes sociais e as plataformas digitais começaram a investir em conteúdo vertical e vídeo vertical. Nessa época, os desenhos que não tinham super estourado já não estavam indo tão bem, porque é uma imagem estática ali. Falei, pô, o que é que dá pra eu fazer em formato de vídeo? O YouTube, eu fiquei sempre meio receoso pra entrar, porque eu sempre achei que tem que ter uma produção absurda. Só que quando o Instagram e o TikTok chegaram, o Reels e não sei o que, eu falei, pô, o que é que dá pra eu fazer de conteúdo que eu acho que ninguém tá fazendo, ninguém explorou muito, e misturar com futebol? Falei, pô, o que dá pra fazer é o que eu já faço na vida, que é contar a curiosidade. Então, acho que fluiu natural. Agora, o dia que eu falei, putz, vou parar de fazer desenho e fazer vídeo, eu não lembro. Que nem você perguntou quanto tempo você faz, é uma outra data que eu não tenho marcada. Eu gostaria de ter também quanto tempo eu tô fazendo isso. Mas acho que foi natural. A galera que mais próxima, a famosa sabe, que é a frase, quem me conhece sabe, é quem vive comigo, assim, pô, sempre, o que eu sou nos vídeos, às vezes eu sou aqui, e não só de futebol, gosto de contar curiosidade de qualquer coisa, de coxinha, putz, eu sei alguma curiosidade sobre caneca, eu falo, e às vezes fico meio até chatão, não sei. Mas aí eu fiz isso virar vídeo e o pessoal gostou também. É que na questão que a gente falou, por exemplo, você tava falando da data, cara, são mais de 4.000 posts, então é totalmente compreensível você não saber exatamente quando começou. Não, é. E puxando pra esse lado, você falou que você levou seu pai no estágio, inclusive, e da contação de histórias, digamos assim, vamos inventar essa palavra. As histórias, elas são especiais para as pessoas, você conta as histórias desse modo do futebol, mas aí tem uma pergunta muito particular nesse momento. Qual história fez você se apaixonar pelo futebol? Antes de contar as minhas histórias. Antes de contar as histórias. Putz, cara, que pergunta legal. Eu não sei nem se tem uma específica, assim. Tem até... Pô, não sei se foi uma história específica, mas tem histórias particulares que eu fui descobrir depois. Tem várias fotos minhas criança que eu nem lembrava de eu brincando com o mini crack da Copa de 94. Caramba. Eu nasci em 97, então eu acho que o mini crack lá da Coca-Cola era 94, 98. Fala, putz, essa história faz parte da minha história, mas eu nem lembro que vivi, mas agora eu vou resgatar, faz isso também. Pô, eu não lembro de algum título importante que eu já fez eu gostar de futebol. Cara, eu lembro de histórias também. Copa de 2002, eu não assisti, não tenho lembrança de nenhum jogo. Eu era criancinha. Em 97 você tinha, tipo, 98, anos, 99, né? 2000, 2001. Como eu sou de setembro, eu não tinha feito aniversário, tinha 4 anos. Então, eu lembro de eu estar com a camisa do Brasil, eu lembro que meu avô tinha uma mecânica, eu lembro que eu sujei de graxa essa camisa, eu lembro de ganhar uma camisa do meu tio da Libertadores. Então, eu lembro de... tem a história também que, pô, quando eu nasci, apesar da minha família não ser super fanática, torcedora e me super incentivou, quando eu nasci, a roupa do hospital não serviu em mim. Aí eu tinha ganhado um macacão do Palmeiras. Foi a primeira roupa que eu vesti. Aconteceu, sabe? Foi o destino, cara. Era pra ser palmeirense. Mas Não, assim, gente, isso não existe. Mano, minha mãe nem Não liga existe. muito pra futebol, meu pai tá ali. E, assim, eu tenho várias mini histórias com futebol que fazem mais sentido hoje trabalhando na área, mas se eu não tivesse, eu acho que, pô, são histórias que todo mundo tem uma história até mais legal pra contar do que a minha, sabe? Mas tem... Agora, se apaixonar por histórias depois que eu comecei a contar, aí eu acho que eu consigo achar mais. Mas antes não lembro tantas, assim. Com esse relato, eu obviamente vou levar pra sempre a informação de que o Rafa virou palmeirense por conta do macacão, que era o Pode ser. destino. Olha, Pode você ser. poderia me informar esse hospital pra eu meter um processo? Não sei. Mas tem algo que a gente falou antes também, que sempre quando alguém me pergunta... eu falo também, pô, o olho é verde, né? Meu pai tem olho verde também. Eu falei, pô, nasci já com a bolinha do Palmeiras também. Aí fica complicado não ser, né? Era o destino, cara. Era o destino. Não pode. Mas assim, aproveitando o tema, qual foi a história mais da hora de descobrir e você fez um vídeo assim? Cara, várias. Mas tem história que, assim, eu pego a premissa, que nem eu falei, coloco na planilha, um resquício da ideia, e às vezes eu não sei a resposta. E as que eu mais gosto de contar é uma coisa que bate na minha cabeça que, pô, por que acontece isso? E eu quero pesquisar, e eu começo a pesquisar em cima, e você chega a se emocionar com a história, sabe? Falando até de... Ou se não, que eu misturo com coisas que nunca ninguém iria misturar no futebol, que eu acho que é
falando de Palmeiras, mas também vou falar de Corinthians, que eu falo de todos os times, falando de coisas recentes. Misturar Palmeiras com o primeiro nome do Brasil, que foi Pindorama dos indígenas, eu pesquisando essa história, falei, mano, eu acho que ninguém pegou essa história e colocou num vídeo só. Eu falo, pô, Palmeiras, ainda foi numa oportunidade de eu ir lá pra Miami, que tem a Praia das Palmeiras, e o primeiro nome do Brasil em Tupi-Guarani era Pindorama, que chama Terra das Palmeiras. E hoje o Palmeiras joga na terra, a terra do Palmeiras é a terra das Palmeiras. Falei, mano, ninguém misturou história e pegando lá dos indígenas que chegavam no Brasil, que chegavam não, que estavam aqui como sempre estiveram, e falar que chamava Pindorama com essa ligação com o Palmeiras. Eu fiz outro vídeo agora no estádio do Corinthians também, fazendo a ligação com a cidade de Corinto, na Grécia, e o que tem a ver com São Jorge, que é padroeiro do Corinthians, com um cara da mitologia grega, com outro cara das religiões de matriz africana. Então, são coisas que você começa a pesquisar, você fala, caraca, mano, acho que ninguém nunca na história do mundo teve essa ideia de misturar tudo isso daqui. Então, chega até me dar um prazer, falo, pô, se esse vídeo não for bem, que não tô nem aí, mas eu gostei de fazer, eu gostei de aprender essa história e contar essa história de um jeito que ninguém contou. Então, não sei nem se eu respondi a pergunta que você fez, Respondeu. mas eu acho que vai meio que por aí de... Pô, tem muitas que você se emociona também. E eu preferi contar outras, porque sempre quando me faz essa pergunta, eu dou sempre a mesma resposta, então variei com umas histórias que eu contei recente aí também. Beleza. Cara, e você já passou por algum perrengue com algum vídeo que você fez? Alguém que pediu pra você excluir o vídeo ou falou, pô, a história não tá muito da hora, alguma coisa assim? Teve... No que você falou, eu me lembrei de 2 casos, mas um que tem mais de... Foi um vídeo. É que é embaçado. Assim, o que a gente consegue buscar de fonte hoje é o que a gente vai buscar na internet, você vai buscar site confiável. Se eu vou contar a história de um time de fora, eu tento pegar a fonte lá de fora, um time da Alemanha, eu entro no site da Alemanha e traduzo para português, porque é o mais confiável possível, do que às vezes alguém na tradução errou e não sei o quê. E teve um caso que ficou famoso faz uns anos já, eu não lembro nem o nome do jogador, que ele foi demitido do time, teoricamente, por peidar no vestiário. Caramba. Era um cara do Lyon, que até o Juninho Pernambucano estava envolvido mais ou menos na história. Aí a notícia apareceu na França, apareceu no Brasil, tipo, 5 anos depois que o cara foi... Eu acho que o cara já estava até aposentado. E falou, putz, sabe aquele cara lá que do nada saiu do Lyon e ninguém entendeu por quê? Ele peidou no vestiário e daí nisso gerou um constrangimento, todo mundo ficou rindo. Ficou tão piada que eu não lembro exatamente qual era a história, mas deu a entender que o cara não tava ligando pro time, ficava zoando toda hora no vestiário e foi mandado embora. Lógico que não foi só pro cara ter peidado, nem sei se eu posso falar peidado aqui, nem é palavrão, né? Pode falar. O cara tinha vontade. peidado no vestiário lá e foi demitido por causa disso. Mano, deu nos principais portais. Se você colocar aí, cara demitido por peidar no vestiário, você vai achar esse vídeo aí. Esse vídeo, não porque eu tive que tirar, mas você vai achar essas matérias. Era o Dudu Camargo do Lyon. É, meio que isso daí. Só que o Dudu Camargo foi um pouco além de só um peidinho, pouquinho, né? Aí, postei o vídeo. Cara, deu algumas horas, o cara me mandou mensagem. O jogador que peidou no Puta vestiário. que pariu. Falou, mano, você tá divulgando fake news, você tá ajudando a disseminar uma história muito mal contada. Eu falei, cara, não fui eu que inventei a história, você sabe muito bem. Mandei o link do... Pô, tão falando no insight da França. Falou, tão mesmo, mas, cara, não foi isso, não faz sentido. Eu falei, justamente por não fazer sentido que eu contei a história. Se eu for ver meus vídeos, é só história que teoricamente não faz sentido. Mas entendo, não sei o quê, pedi desculpa. Não fui eu que inventei, mas pedi desculpa. Aí eu tirei o vídeo pra não me dispor com o cara, até porque uma coisa que eu prezo muito é não me envolver com polêmica, não me envolver em nenhuma coisa, putz, tá um hype, alguma coisa de torcida organizada, algum jogador que foi pra balada, coisa... Mano, não... Prefiro crescer ali contando coisas legais que a galera vai lembrar de mim por sempre contar histórias boas e respeitar todos os times e usar todas as camisas do que ficar crescendo em cima de coisa polêmica. E eu contei essa história porque eu achei que era engraçada e pelo que eu vi, eu achei que o cara já tava resolvido e já tinha levado isso numa boa. Até porque é época do Juninho Pernambucano, então faz. Não, mas era a época do Juninho quando ele era dirigente do Lyon, não era mais então jogador. recente, né? E aí, falei, o cara vai levar numa boa, é uma história engraçada. Eu pensei que ele tava resolvido com isso, não tava. Falei, não vou deixar o vídeo no ar por causa disso. O cara pediu, é nóis e tamo junto. Não vou me dispor por causa disso, até porque eu prefiro ser amigo de jogador do que criar inimizade, sabe? Tá certo.
Essa história é absurda. É. Eu não vou mentir, eu acho que eu também ficaria muito incomodada. Mas o ruim é que eu acho que o pessoal já tinha meio que esfriado a história, sabe? Aí Pô, você ajudou a esquentar de novo. E isso é uma coisa que eu faço muito, sabe? Eu não conto, que nem eu tento não focar em coisas que aconteceram recente. Aí eu não lembro como que eu achei. O pessoal, mano, como você teve a ideia? Não sei, cara. A ideia chega aqui, eu não anotei o caminho. Mas eu falei, pô, essa ideia é muito boa. O cara foi demitido há 7 anos atrás por causa que... Eu falei, ninguém contou essa história, eu não sabia. Cara, assim, não, a história passou, ninguém lembra. Graças a Deus Aí passou o me hype veio- disso, velho. Mano, pô, o cara tava na casa dele, pô, ninguém vai lembrar dessa história, é meio esse Nossa. idiota. Faz um vídeo mostrando matéria, porque eu falei do técnico, eu falei, pô, é uma história, é que eu não tenho mais um vídeo pra provar, mas ficou bem documentado, criou uma narrativa ali pra realmente chegar, pô, ele já tinha uns casos de... O pessoal achava que ele era meio disciplinado, brasileiro, o pessoal já não curte lá fora, então o cara, se fosse um francês peidando na França, de boa, não ia ser. Foi o primeiro trauma que o cara deve ter dado na psicóloga, falar, velho, eu não quero mais peidar. Mas do jeito que ele falou, acho que ele nem fez. Não sei. Aí não tava no vestiário na hora, tem que mandar, não sei. Mas até onde eu sei, ele deu a entender que nem fez isso. O pessoal, um jornalista da França lá, quis inventar a matéria, mas não sei. E fica no ar aí. Outra coisa que ele deixou no ar no vestiário. Tá? Não sei se vocês quisem. Ai, caramba. E, Rafa, você estava na Copa do Mundo de Clubes, viu diversos jogos. Às vezes a visão da TV é diferente do ao vivo. Mas você viu nem sei se essa palavra existe. Disparidade? Disparidade. Existe. Isso existe? Eu invento palavra, mas não tantas. Disparidade da técnica brasileira para técnicas europeias? Putz. Não, cara, acho que essa Copa do Mundo foi justamente pra tirar um pouco da síndrome de vira-lata e dar um ânimo, uma injeção de moral, não só pro Brasil como sul-americano. O primeiro jogo que eu vi lá foi Boca Juniors e Bayern de Munique. E aí, eu até brinquei, pô, como que eu vou explicar pro meu filho que eu vi o Merentiel fazer um gol no Neuer? E não foi golzinho, tá? Foi gol driblando ali, drible da vaca indo pra cima. E assim, o que a gente... Lógico, nenhum time brasileiro foi campeão, mas o que a gente fez ali deixou um legado, até um susto. Parecia que a Europa estava descobrindo que o Brasil sabe jogar bola de novo. Sim. Não só, eu acho que os argentinos acabaram que não foram tão bem, mas o jogo pelo menos o Boca e Bayern foi um jogo legal. E mostrou que o mundo sabe jogar bola também, e não é... A Europa é técnico, o Brasil é habilidade... Coração. Não, tem jogador brasileiro que é só técnico. Tem jogador brasileiro que é só habilidade. Assim como na Europa tem muito cara que é habilidoso e não é um cara tão mais técnico, refinado ali de posse de bola. E até jogadores que chamaram a atenção e agora acabaram de sair, que nem o Wesley, o próprio Arias, que jogou pra caramba. Não é brasileiro, mas é sul-americano. O Rios foi embora O também. Rios foi embora agora também, o cara que desde a Copa América... A gente nem tá falando de brasileiro, mas os sul-americanos têm essa coisa de, pô, a ginga, a habilidade e não é tanto a técnica. Mas eles mostraram mais essa parte... Tanto que o Richard Rios é um cara mais técnico, o meio-campo controlador ali de chegar e tudo mais. Menos contra o Corinthians. É um ponto. Então, eu acho que, no geral, gostei bastante que uniu não só os times que estavam lá, o torcedor de um time que não estava na Copa do Mundo de Clubes assistiu os jogos, gostou de ver. Lógico que torceu contra para um brasileiro chegar na final, mas eu vi muitos torcedores rivais falando, putz, mano, eu queria ver um brasileiro na final. Não ia torcer para ser campeão, mas eu gostei de ver avançar, queria ver brasileiro ganhar de europeu. Queria que, podia ser um Mameló de campeão, ia ser da hora. Mas acho que isso recuperou um pouco do que a gente tinha perdido, que é sentir que a gente é o país do futebol ainda, porque apesar da gente ainda não ter todo o investimento que os caras têm, desde da Lei Bosman ainda mais, o que a gente produz de talento vai pra lá muito rápido. A gente ainda conseguir produzir talento no nível de bater de frente com os caras, do Botafogo ganhar do Paris Saint-Germain, do Porto sofrer com o Palmeiras, do Fluminense bater na Inter de Milão, isso eu acho que foi legal demais. Você acha que a mídia brasileira deu essa baixa autoestima para os clubes brasileiros e essa autoestima para os clubes europeus? Eu acho que também, mas não só a mídia brasileira. Eu acho que... A mídia mundial.
Não só a mídia, na verdade. Acho que a gente aceitou que a gente estava atrás. A gente torcedor, a gente que assiste futebol, a gente que... Os próprios jogadores, por exemplo, um jogador hoje... O Arias tá indo pro Wolverhampton para ganhar menos do que ele ganha no Fluminense. E tá indo pra um time, pelo menos na minha opinião, menor do que o Fluminense em um cenário mundial. É um time que não tem tanta relevância de títulos ali. O Fluminense recentemente ganhou Libertadores. O Wolverhampton nunca nem sonhou perto ali de ter Champions e tudo mais. Então, tem essa... O próprio... Estevão fala também que, pô, tô indo pra jogar com os caras que eu jogava no videogame, então tem essa coisa também. Eu ouvi também falar, pô, os times brasileiros têm que estar no videogame, que isso valoriza, mas tem que estar pra valer também, porque não adianta nada você colocar um Palmeiras e ser um time zoado de jogar, que você não vai querer jogar Palmeiras contra o Real Madrid, que você sabe que você vai Por perder. o geral do Everton 70, o geral... Se bem que atualmente, mas o geral do... Mas Brincadeira, o Everton. assim, provou que, pô, a gente perde Sim. a média, mas a gente ganhou também. Então, se você for jogar no videogame Botafogo e Paris Saint-Germain, tem que ser uma disparidade absurda. E eu acho que depois que a gente ganhou a Copa de 2002, começava esse movimento, já estava começando esse movimento de jogador sul-americano e muito cedo para a Europa. E dali para frente a gente começou a perder um pouco da esperança de realmente ver um time brasileiro considerado o melhor do mundo. A gente viu o Corinthians ganhar o Mundial de 2012, mas eu não sei se o corintiano falou, pô, a gente é o melhor time do mundo. Acho que desde dos anos 90 tinha isso ainda. O Edmundo falar que quer ficar no Palmeiras para não ir para um Real Madrid, porque o Palmeiras ia pagar bem, e ele falou, pô, Palmeiras e Real Madrid para mim é o mesmo nível de relevância. O Romário sai de Europa e vem pro Flamengo, dele, campeão do mundo, o melhor Romário do sair mundo. melhor do mundo do Barcelona para vir pro Flamengo e fala, pô, pra mim, Flamengo e Barcelona, e aí, qual que é a diferença? E acho que até os anos 90 era isso mesmo, pô. Sim. Era pau a pau ali. E ficou um nível de investimento muito alto dos caras. Eles souberam tratar os produtos que eles produzem muito bem. Não só o campeonato europeu, quanto os campeonatos nacionais, em média, os principais são bem tratados, são bem vendidos. A gente assiste pra caramba. É mais fácil você assistir campeonato inglês do que assistir campeonato brasileiro hoje. Então você acaba valorizando, fala, pô, esses caras são bons, esses caras são bons, esses caras são bons, esses caras são bons. E a gente, quando joga contra eles, é quando ganha Libertadores e consegue chegar no Mundial muito cansado. Isso foi legal desse Mundial de Clubes também. Eles chegaram na condição Porque que a gente agora chegava. foi o que a gente chega e, assim, ainda assim, a gente vem de 60 jogos, técnico do Chelsea lá, teoricamente a gente tá mais cansado. Então foi legal ver nesse nível, mas eu não culpo só a mídia. Eu acho que a gente... E não acho também que era uma mentira. Acho que a Europa ficou na nossa frente mesmo. A Europa, por muito tempo, ficou na nossa frente. E agora, de um tempo pra cá, desde a Lei Bosman estourar e desse boom de jogadores europeus lá, acho que a gente voltou a diminuir um pouco essa distância. Eu acho que não é uma mentira que a Europa, em média, tem melhores times, tem melhores jogadores. Pô, eles têm os nossos jogadores, pô. Sim. Então... Só que eu acho que dá pra competir. Não tá tão longe que nem 2015, 2010. Acho que de um tempo pra cá a gente voltou a tratar ali bem nosso futebol. Tem muita coisa pra melhorar, mas acho que não tá tão longe mais. O que eu acho que me entristece mesmo é você ver, por exemplo, uma joia de base não pensar em estar no clube que formou em 5 anos. A maioria dos jovens, não vou colocar todos, não conheço todos, não vejo entrevista de todos, mas é assim, eu quero me formar no profissional e, se Deus quiser, ir para uma Europa, ganhar a Champions League. E eu fico tipo... Pensa no time que você quer ser formado, sabe? Então, é exatamente isso. Eu ainda tenho comigo que a mídia deu essa baixada de bola. Também. E, querendo ou não, é o que você falou. As nossas joias vão direto pra lá. Estevão, por exemplo. Saiu agora do Palmeiras. Se ele ficasse mais uns 2 anos, 3 anos aí, o cara ia ser... Eu poderia falar que o cara poderia ser até ídolo, sendo o ídolo mais jovem do clube. Entende? Acho que o Endrick conseguiu isso com a mesma idade, mas ainda assim poderia ter ficado mais tempo, poderia ter conquistado mais. O Neymar conseguiu ficar um tempinho a mais aqui, mas eu acho que o que a gente tinha há um tempo atrás, e aí, repito, eu acho que não é só a mídia, até o próprio... Quem acompanha futebol acreditou que um jogador, para ele virar um jogador, se consolidar, ele tem que ter passado pela Europa. Coisa que, assim... Lógico, a gente teve o Edmundo, por exemplo, que eu citei aqui, jogou na Europa, mas não foi tão bem. Sim. O Zico passou pela Europa, foi Renato, bem também. Né? Passa pela Roma e não rende. Pô, tem grandes jogadores que jogaram na Europa, indo bem ou mal. O que eles fizeram foi aqui no Brasil. Eles vão ser lembrados pelo que o próprio Pelé também nunca jogou na Europa. Então a gente sempre aceitou muito o cara ter sucesso e ser tratado como um gênio craque jogando só no Brasil. Dos anos 2000 pra cá,
o próprio brasileiro fala que um jogador que joga bem só no Brasil não é mais craque. Um Gabigol não é bem tratado aqui. O Gabigol ganhando Libertadores é um dos jogadores que na história do futebol mais fez gol em finais. Fala, pô, esse cara não jogou bem na Europa, ele não é craque. Não tô falando que é ou não é, sim, mas tô falando, na época de um tempo atrás, um cara poderia jogar a carreira inteira nele do Brasil, como o Rogério Ceni fez, como o Marcos fez, e ser tratado como um dos maiores da posição. Hoje, não só a mídia, eu acho que todo mundo considera, pô, pra esse cara, pro Estevão, pro Endrick, pro quem seja a nova revelação, pra falar que esse cara é craque, a gente pede pra ele ir pra Europa. Então, acho que isso pesa um pouco nosso também. É que dos mundiais eu tenho uma teoria, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu acho que existia acho que dá pra dizer a palavra medo quando os brasileiros iam enfrentar os europeus, porque tem aquela pressão de, pô, é um jogo, cara. É o jogo da nossa vida. Se a gente não jogar hoje, se a gente não ganhar, a gente perde a chance, aquilo que você falou, só daqui um ano de novo a gente vai ter a chance. Então, eu acho que tinha muito essa questão, acho que essa Copa do Mundo de Clubes talvez tenha dado a oportunidade de, tipo, pô, beleza, se a gente não ganhar essa rodada, tem a próxima, a gente recupera os 3 pontos, se a gente não ganhar a outra, a gente empata. Ou aquela questão toda, lógico, teve times que não aproveitaram essa oportunidade, igual, por exemplo, os times argentinos, como você citou. Mas, ainda assim, eu particularmente acho que teve essa questão, por exemplo, de abaixar um pouco a pressão. O próprio Abel Ferreira disse em uma entrevista que dessa vez eles foram para aproveitar o campeonato. Me gera um leve incômodo essa frase, tudo bem, mas eu concordo com o ponto dele de que ajuda a tirar um pouco a pressão dos jogadores, você pensar que você tem mais oportunidades de reverter um resultado do que naquela vez que é tipo, pô... Você vai... O modelo clássico do Mundial é você vai... Agora tem até mais jogos, mas você vai pra sonhar em jogar um jogo só com o cara e Era uma morte final, súbita, né? Era tipo... muita coisa. Aqui você teria uma fase de grupos. Você ia jogar contra um time que ia jogar pra valer com você, mas você ia ter um alívio mental. Eu acho que isso que ele quis falar no sentido de quando você vê um técnico falando pra um moleque da base que vai estrear e fala, vai lá e se diverte. Sim. Tipo, faz o que você sabe fazer, sem tanta pressão pra ganhar. Porque uma final, um jogo só, nem sempre você quer jogar bonito. Nem sempre você quer ter o melhor jogo. Você quer ganhar. Você vai ali, se você achar um gol contra, feio, se retrancar e fechar, você é campeão. E é isso que tá valendo. Linha de 8 na defesa, 3 no meio e o ataque que se... Agora, num campeonato como Copa do Mundo, que ainda é um campeonato muito curto, mas você vai pelo menos jogar 3 jogos de fase de grupo, você vai tirar um pouco da ansiedade, você vai conseguir jogar bola, você vai conseguir mostrar o que você sabe. Às vezes você tá num dia ruim, e o dia ruim foi o primeiro jogo. Se esse dia ruim é uma final, você perdeu a final. Se esse dia é bom, é uma final, você é campeão do mundo, mas é muito difícil de acontecer. Então você joga bem, você consegue achar seu ritmo, se encaixar. Acho que todos os times brasileiros conseguiram jogar o que eles sabem e até talvez um nível acima do que eles sabem também. Todos foram ali muito bem, acima do esperado. Muito por causa disso também. Pô, a gente vai jogar pelo menos 3 jogos. E todo mundo aqui, até mídia também, falou, pô, se um ou outro time brasileiro ir para as oitavas, já vamos comemorar. E a gente foi indo, alguns passaram para as oitavas. E aí se tornou decepção quando caía antes. Que foi a ironia. Porque criou essa... Caraca, mano, quando a gente provou que a gente sabe jogar, falou, agora vamos pra cima desses caras aí que tá dando certo. Aí teve técnico demitido porque caiu nas oitavas. Aí você vê que foi levado a sério, né? Então, exatamente. Acho que deu esse alívio realmente do que você falou de, pô, a gente vai jogar. E vai ter tempo pra jogar, e a gente vai jogar contra o pessoal diferente, numa visão diferente, e não é aquela, pô, a gente perdeu, lógico, depois no mata-mata a gente perdeu, tá eliminado. Mas na fase de grupos a gente vai perder, ou vai empatar, ou vai ganhar, e a gente vai continuar aqui, a gente vai entender, aprender a jogar isso daqui. Tem uma coisa que o Tite falava antes do Corinthians ganhar a primeira Libertadores, que ele falava direto, o Corinthians antes de ser campeão tem que aprender a competir. Então ele... Que é uma baita frase. É uma baita... Porque, pô, o Corinthians não tinha frequência de competir e jogar Libertadores anos seguidos. Aí ele perdia, ele chegava e falou, agora que a gente tá começando a jogar, chega 2012 e o Corinthians é campeão. Ele fala essa frase antes de ser campeão. Então, acho que talvez a gente começar de novo a competir contra esses times europeus faz a gente, quem sabe, sonhar, voltar a ganhar o Mundial também, não sei. Faz parte do processo. Eu espero que sim. Espero que em 2029 a gente tenha um campeão brasileiro. Se puder ser da cor verde, eu vou ficar muito feliz. Não seja o Goiás, Curitiba. Eu tento não boicotar esses caras aqui, gente. Não, isso não é pra vocês. Se eu não tiver sonho... Não, sonhos. Eu entendo, eu também tenho. Mas isso, sabe, tá além. Assim...
vários títulos nacionais, eu concordo, mas esse título eu acho que não vai pra galeria de vocês. Todo time até tem o título. Tá Ele vendo? tinha época que não tinha o título. Ah. Apesar Tá que vendo? Palmeiras é a discussão legal, né? Se você for pegar qual campeonato na história foi o mais parecido com essa Copa do Mundo de Clubes. Ah, Não vou entrar nesse mérito, porque é um papinho que o pessoal não gosta de ouvir, mas não. tudo bem. Vamos. Não. Outra linha Não aí. dá mais margem pra esse sonhador aqui. Eu sou sonhador, sou É sonhador. história. É história. Exatamente. Cara, você falou que o primeiro jogo que você foi justamente o Boca e Bayern, né? Da Copa do Mundo foi. Existe essa diferença realmente? Porque todo mundo fala muito bem da torcida do Boca, a torcida do River, as torcidas argentinas em si. Existe esse quê a mais da torcida argentina em relação à brasileira? Cara, não sei se em relação à brasileira, mas em relação à europeia é demais. A disparidade é muito grande? Nossa, absurdo. Porque eu fui com a camisa do Boca Juniors, entrei no meio da torcida do Boca Juniors. Cara, absurda a festa. Eles perderam o jogo. E até eles saíram do estádio como se tivessem sido campeões do mundo, assim. E cantando, e rindo, e comemorando. E, pô, a alegria de pertencer ao movimento, sabe? Pô, eu acho que é uma coisa legal que a gente paulista não tem tanto, mas uma coisa que carioca tem que eu acho legal. Você perguntar pra um cara paulista, pô, que time você torce? Ah, eu sou São Paulino, sou palmeirense, sou corintiano. No Rio de Janeiro, eu sou Flamengo. Eu sou Fluminense, ou sou Tricolor, eu sou Botafogo. Isso de você ser o time parece que você faz parte de uma identidade ali, você se identifica. E os caras lá é sangue no olho cantando. Eu já vi isso em torcida brasileira também. Então acho que não é tão diferente. Talvez seja um pouco sul-americano. É que a impressão que eu tive da torcida do Boca foi absurda, a animação. Mas a torcida do Palmeiras, do Fluminense também tava animada pra caramba. Mas comparado ao europeu, o pessoal falando, pô, o europeu não tá ligando muito pro Mundial. Não é, nem que não ligava, eu acho que eles vivem futebol diferente do que a gente vive. Eles interpretam futebol diferente do que a gente interpreta. Se seu time vai jogar qualquer coisinha, um campeonato de bocha e vai ter um jogador do seu time lá, você vai ir lá assistir e vai dar o europeu não tá ligando muito, não. Você vai jogar um campeonato ali, ele quer ver o que ele faz, o que ele produz, porque ele se acha superior aos outros, acabou. Aqui a gente vai pagar ingresso e vai comprar passagem, mesmo não tendo dinheiro, vai pra cima. E lá o europeu, não é que ele não tá assistindo, não tá torcendo, é que só ele não dá o mesmo valor porque não é cultural dele. Futebol pro mundo, mas principalmente aqui pro Brasil e pro sul-americano, como você falou dos argentinos, é política, é cultura, é história, faz parte do que a pessoa é. A pessoa, pô, vai numa entrevista, só não falo numa entrevista de emprego, primeiro pergunta o que você é, pô, eu sou palmeirense, tenho 27 anos, fala primeiro time do que seu nome, sabe? Então, acho que... E você vê que, pô, acaba exalando na hora da torcida, os caras vivem aquilo ali pra caramba e a torcida do Boca é uma das De mais fato. legais que eu já... Porque na final do Mundial de Clubes, o Chelsea ia fazendo gol lá, massacrando o PSG, os caras assim, meu Deus, se era o meu time massacrando o PSG, eu pularia cultura, no campo e ficava... sabe? Eu ainda não acredito no termo de que falaram que alguns deles interpretaram como se fosse um torneio de verão, porque a gente viu como os técnicos estavam, a gente viu como alguns torcedores ficaram meio irritados. Por exemplo, a torcida do PSG é uma leve parte da organizada, bem leve. A gente viu que estava lá presente. Sim. Não era o suficiente, lógico, fazer a mesma festa que eles fizeram na final da Champions. Sim. Mas muito interessante você falou do movimento cultural, que parte, por exemplo, a gente pega sempre a questão da Inglaterra, como vocês sempre citam, é um jogo mais bonito de ver, é uma questão mais... Pô, tudo lá parece que é melhor, né? O produto, a câmera, mais o bem áudio. falado, né? Exatamente. Mas a torcida é sempre aquele sentado aqui... Porque teve aquele movimento dos hooligans antes, a gente sabe disso, que acabou. Exatamente. Então, talvez até fosse cultural deles antes, mas hoje em dia, realmente... Deu uma controlada ali. Assim, é o que o pessoal hoje fala muito que tá acontecendo já faz um tempo com as arenas dos estádios do Brasil, né? É uma elitização do futebol da galera que frequenta o estádio. Então, eu acho... Aí eu não sei, nunca fui pra Inglaterra pra falar. Agora vai ser achismo total. Quando a Inglaterra tira os hooligans e cria isso uma regra contra as... Assim, né? Traduzindo pra nossa linguagem, torcedor organizado que saía na rua pra se bater por causa de um time de futebol... Acho que a Inglaterra entendeu que isso era errado como um todo e meio que a cultura até de bar caiu um pouco. Eu acho que no Brasil, apesar de hoje
a gente não... Em muitos estádios, você não poder ter torcida mista, os ingressos estarem muito caros. A cerveja é proibida. Cerveja é proibida. O torcedor que vai no estádio não exatamente representa o que é a história ou a torcida daquele time. Fora do estádio, o futebol vive pra caramba ainda aqui. O menino ainda joga bola na rua, mesmo vestido camisa de europeu. A gente fala de futebol no boteco, fala de futebol com os amigos. A gente zoa, seu time perdeu no domingo, você não quer chegar no trabalho na segunda porque você vai ser zoado na escola, na faculdade, que seja. Então a gente vive de outras maneiras. Aí, como eu falei, é achismo. Que eu acho que a Inglaterra, não sei se vive tanto. Eles gostam, eles frequentam, eles tem o carnê que eles pagam lá pra pegar ingresso do jogo inteiro. Mas eles vão como se fosse um evento lá, cara. Eu não sei... Lógico que tem cara apaixonado louco lá também. Mas aqui a gente vai ver um torcedor apaixonado pelo time que nunca foi ver um jogo no estádio. Um cara que, pô, o time dele é a coisa mais importante pra ele, ele nunca viu um jogador. Mas a história dele é outra, a cultura dele é outra, ele nasceu em um lugar, ele não teve condições. Mas lá na Inglaterra, por ser um país menor, acho que também cria mais viabilidade, ser mais bem desenvolvido, você tem condições ali, fica mais acessível também. Sim. Eu penso nisso daí também, até misturando um pouco com o vídeo, quando eu fui lá para os Estados Unidos, é um país que não tem nada de cultura de futebol. Nem com a chegada do Messi, cara, não deu uma alavancada? Aí é legal, porque o Miami específico, e isso eu aprendi lá. Miami é uma cidade que fica muito ao sul, para a direita aqui dos Estados Unidos. Uhum. Muito perto ali do Caribe. Daí você pega, para você ir de uma viagem de Cuba a Colômbia, é coisa de 2-3 horas ali de avião. E o que aconteceu com Miami? Foi uma cidade dominada por sul-americanos. Tem até mexicanos lá também, tudo mais. A cidade, 70% da cidade fala espanhol, não fala inglês. Caramba. Então, o que aconteceu? Quando o Beckham compra o Inter Miami, com 2 sócios cubanos, ele sabia da cultura da cidade, que é uma cultura latina. Você vai nos lugares lá comer, o pessoal te atende de espanhol, e você vai achar restaurante bem mais de comida brasileira, comida argentina, do que restaurante... Logo, fast food tem em todo lugar. Mas você vai ver a galera falando na rua. Tem até um Uber lá me contou que um dia um cara entrou numa hamburgueria pedindo inglês, a dona se incomodou, falou, aqui é Miami, aqui a gente fala, aqui hablamos em espanhol. Aí o cara saiu constrangido nos Estados Unidos. Saiu sem o lanche. Não sei como ele ficou, mas virou notícia lá, ele falou. Aí, até a estratégia do Inter Miami foi contratar jogadores sul-americanos, porque os sul-americanos foram para os Estados Unidos e esqueceram o time deles lá. Ficou no país que eles estavam. E o Inter Miami, por estratégia, intencionalmente, começou a contratar um Messi, jogador uruguaio argentino. Você pega a escalação hoje do Inter Miami... É muito sul-americano. Muito sul-americano. E os que são europeus é Busquets e Jordi Alba, que falam espanhol. Então tem uma identificação bastante também com a língua. E morar ali em Miami fica bem mais fácil para eles. A torcida se identifica. E o cara falou, depois que o Messi chegou, a gente lembrou que futebol existe. E aí o Inter Miami tem uma torcida muito relevante que não é de um cara que nasceu nos Estados Unidos. É uma galera que mora em Miami, que nasceu em outro lugar lá. E a torcida deles é grande. A torcida organizada do Inter Miami canta em espanhol. Isso é muito foda. Não é em inglês. Agora, no resto dos Estados Unidos, não é tão assim. Eles assistem porque, dá pra assistir, tem condições. Assim como eles vão assistir um golfe, um tênis, alguma coisa. Mas lá, acho que o Inter Miami é a exceção da regra. E o bom pra mim é que eu só vi a exceção, então eu vou ficar com essa impressão também. Mas eu sei que lá os bares não são adaptados pra ver isso daí, a galera não vive tanto. Você vai assistir um jogo que nem você vai ver uma peça de teatro assim, é legal, divertido, voltei pra casa, meu time perdeu, meu time ganhou, não vai mudar minha semana, O que eu vou jantar, mas trabalho amanhã. Mas o Inter Miami, acho que a galera que comprou a ideia do Inter Miami vai nessa daí. É porque tem essa questão, por exemplo, eu acho quando a gente vê algum jogo da MLS, não vou mentir, é difícil ver um jogo da MLS. Mas quando vê um jogo da MLS, tem essa questão de, por exemplo, a torcida tá ali com a bandeirinha, com a cara pintada, é bem da hora. Só que você fala, acho que eu tava vendo o América do México e Los Angeles, que foi o jogo que definiu ali nos playoffs pra ir pro Mundial. E tava empatado o jogo, e você não via na cara do torcedor, tipo, aquela mão em cima da cabeça, meu Deus. Um cara tava ali com a bandeirinha balançando, só no... Pela festa. E eu falei, que impressão. Eu queria ser assim, cara. Se você for ver um jogo de Copa do Mundo, você, ganhei o ingresso, vou assistir. De repente tá jogando Nigéria e Espanha.
que tá ligando pra nenhum dos dois. Você vai estar lá na festa, mano. E às vezes o nigeriano e o espanhol vai estar torcendo porque é futebol. Mas parece que é o cara dos Estados Unidos tá nessa lá. Ah, mano, tô aqui na festa. Pô, da hora, tô comemorando. Eu sou um cara que tô torcendo pra ninguém. Perdeu, ganhou. Mas o cara tá com a camisa do time. Você fala, mano, seu time tá perdendo de 3-0. Ah, da hora, não, legal. Pô, não, mano. É diferente da torcida do Boca Juniors que eu falei que perdeu o jogo e saiu comemorando, mas não comemorando que perdeu o jogo, comemorando o que eles fizeram, sair da Argentina, ir até lá, pô, vi meu time jogar contra o Bayern e perdemos, mas jogamos, pô, tamo aqui, ó o que esse time faz eu viver, sabe? É outra parada do que você... Ah, legal. Vamos sair mais cedo porque a pizzaria fecha às 11, tá? Não é... É diferente. Não que não tenha brasileiro que seja assim também, não que todo brasileiro gosta pra caramba. E não que não tenha europeu que é apaixonado também. Não, a gente não pode generalizar nunca nada também. Cara, e tem um time específico que estava nessa Copa do Mundo de Clubes, estava na pergunta também, mas como a gente já ficou sabendo nos bastidores, Rafa é palmeirense. A gente pode assumir aqui que é palmeirense. Não, tranquilamente. Cara, assim, eu só respondo quando me perguntam. Eu não vejo a necessidade de ficar falando que eu sou palmeirense. Não sou um criador identificado. Só do porque eu falo de Palmeiras, todos os clubes. Então, acho até importante eu não ficar toda hora falando que é palmeirense pra não criar inimizade ou o pessoal achar que eu só tenho que falar de Palmeiras. Eu tinha muito essa dúvida, inclusive, porque a gente vê, beleza, acho que teve um recente que você gravou com a camisa do Palmeiras e no Mundial você usou a camisa do Palmeiras também, mas também usou do Fluminense, você também... Então, até eu saber que você era de Guarulhos, eu tinha uma dúvida muito grande de qual era o time. Exatamente. E aproveitando o tema Palmeiras, cara, você enxerga ainda uma melhora no trabalho do Abel Ferreira e a gente está em semana de Copa do Brasil, de derby na Copa do Brasil. Você tem palpite também pra essa decisão das oitavas de final? Eu não curto muito dar palpite, ainda mais quando eu envolvo... Porque, pô, se você fala que seu time vai ganhar, você tá sendo clubista, se você fala que vai perder... Tá sendo pessimista? É, mas o palmeirense, que eu tô ligado que você é também, tem aquela coisa de... Às vezes a gente acha que vai ganhar, mas fala que vai perder, pra não zicar. Pra Eu não dar sou erro exatamente também. Então, assim. Daí fala, pô, já sabia, a gente... Menos com ela. Não, mas pra zoar os outros, não. Mas palmeirense é receoso. A gente é campeão de um título, a gente no outro dia quer ver se de repente não anularam alguma coisa, se deu algum problema, é pé atrás pra caramba. E sobre o Abel Ferreira, pô, tem palmeirense que quer o cara. Não sei se é o seu caso. Se você for, a gente pode até criar uma discussão. Você quer que o Abel saia? Você não curte a evolução dele, não sei o quê? Porque se você fez a pergunta, você tem alguma coisa. Cara, eu tenho um pensamento muito particular sobre o Abel, porque pra mim o Abel, ele é o maior técnico da história do Palmeiras. Ok. Isso ninguém vai modificar. Ele é um dos ídolos e eu acho que ele tem que ter estátua. Tá. Só que eu, se fosse dona Leila Pereira, abraço Leila Pereira, se fosse Leila Pereira, não renovaria agora. Eu acho que tem que dar uma esperada, ver se o trabalho vai evoluir. Eu entendo a questão de que, beleza, a gente passou por uma reformulação. E ainda assim ele conseguiu fazer um time competitivo. Não dá pra dizer que o Palmeiras não é competitivo. Pô, tá em terceiro no Brasileirão com o elenco que foi montado esse ano. Legal. Mas futebol apresentado caiu muito. Mas se a gente for pegar a gestão Abel Ferreira, o único ano que realmente joga muita bola é 2022. A gente sabe disso. Os outros foi muito mais competitividade do que... Puta, um Flamengo de 2019 em termos de qualidade de tática, digamos assim. Qualidade tática é difícil de discutir, porque tem a tática dele também, que pode não ser... O Flamengo de 2019 também foi meio fora da curva demais, né? Ali, né? Mas tudo bem. Mas eu, sou completamente apaixonado pelo Abel. Acho que o Abel é ídolo extremo do Palmeiras. Mas ainda assim, acho que neste momento eu guardaria a renovação para dezembro, para ver como o trabalho vai estar. Eu gosto da cláusula que ele falou, de ter, por exemplo, vamos fazer essa discussão de se ganhar um título, renova. Se não ganhar um título, beleza, os jogadores não querem mais, não estão mais comprando uma ideia, venha outro que possa ganhar. Agora, passar aquilo de 2 anos sem ganhar nada e falar, não, o trabalho vai renovar, aí eu já acho que... Mas aí, quem viria? Vojvoda, que agora tá no mercado? Então, existe essa discussão sobre qual técnico viria. Porque essa é a primeira pergunta que a gente... Pô, você vai mandar o Abel? Beleza, não quero mais o Abel. O que você traz, mano? Sérgio O Conceição. Zubeldia. Não, pelo amor de Deus. Não, eu já ouvi muito Todo brasileiro respeito ao Zubeldia, mas falar, não. traz o Mourinho, traz o Guardiola. Esses caras não vêm nem a Vamos pau. falar a realidade, o que é possível. E, mano, qual é a sua prova garantia que vai ser melhor que o Abel também? Eu acho que... isso que a primeira coisa que eu penso é, se você vai tirar, por que você vai tirar? E você tem opção no mercado pra ser melhor do que vai ser. A própria Zubeldia, eu ouvi muito São Paulino falando que, pô... Vai tirar, vai trazer quem? Tinha São Paulino querendo o Crespo, tinha São Paulino que, pô, o Crespo é legal, mas não sei se é tão melhor que o Zubeldia Cara, eu também. sou muito fã do Crespo. Você gosta do Crespo? Sou muito fã Ganhou do Crespo. o Paulista em cima do... Ganhou o Paulista no Palmeiras. A questão é que, assim, se
se tira o Abel Ferreira, eu acho que não só entra nessa questão de que técnico a gente traz, mas qualquer um que o Palmeiras venha a trazer, sempre vai ser. Como que a gente tira o maior técnico da história do meu time pra um pardalzinho? É muito fácil se arrepender dessa A torcida vai decisão. ficar viúva, isso é um muito fato. fácil. Hoje, assim, se você vai pro estádio, o Abel Ferreira é o... todos os times fazem isso, né? Quando vai começar a sair a escalação, gritam o nome dos seus jogadores antes do jogo começar. A torcida do Palmeiras grita mais pelo Abel Ferreira do que qualquer jogador. Do que o Gustavo Gomes, do que o Rafael Veiga. O Abel Ferreira é o que é mais empolgante a ver a torcida cantar. Tem uma música própria, né? É um cara que tá adaptado ao clube, é um cara que conhece todos os setores, é um cara que tá competindo e acho que futebol brasileiro nem sempre, que nem você falou de Flamengo, que é exceção da regra. Sim. Mas, cara, é muito difícil ver um time brasileiro que tá tanto tempo competindo. A gente viu Palmeiras e Flamengo, a gente viu o Atlético Mineiro ameaçar competir um ano, ganhou títulos, ganhou... Copa do Brasil, Mas brasileiro, olha o não. que- Se destroçou. Olha como tá o Atlético Mineiro nas últimas semanas. Não sei quando a galera vai assistir, mas, pô, o pessoal deu problema pedindo pra receber salário que não tava recebendo, cara. Uma vez no mesmo Tudo dia. de uma vez, rachando elenco, com o Lian. Pô, então é muito difícil você só competir no Brasil. Aí você pega uma realidade, se dos últimos anos, qualquer outro time tivesse os últimos anos do Palmeiras, tava maravilhoso. Se você chega assim, faz um acordo com qualquer outro torcedor. O Flamengo, acho que até do Flamengo, mas vou tirar o Flamengo aí dessa regra. Você aceita trocar seus últimos 5 anos pelos últimos 5 anos do Palmeiras? Ah, não. Eu acho que não tá rendendo muito o futebol, não tá encantando. Pô, é 2 Libertadores em um ano, é Isso competindo em Campeonato Brasileiro, tá disputando lá toda hora, lá em cima, e nem sempre você vai ganhar. Agora eu não sei se a frase é do Guardiola, mas se não for, que seja. Se tivesse no Brasil 20 Guardiolas, só um ia ser campeão do Campeonato Brasileiro. E o Guardiola que fosse rebaixado é um bosta? Não, cara. Às vezes é razão, circunstância, muita coisa que tá ali na conta. E ele não, em nenhum momento ameaçou ser rebaixado. Todos os outros grandes de São Paulo, e tirando o Flamengo, os grandes do Rio, nesse curto período de 2, 3 anos pra cá, brigaram contra o rebaixamento. O Santos, inclusive, foi rebaixado. São Paulo e Corinthians tá direto brigando. Botafogo agora se recuperou, mas Vasco, Fluminense, até cortes atrás. Palmeiras tá só lá. O palmeirense começa o ano... Não vou com o flamenguista também. Começa um ano mais próximo da mentalidade de um torcedor de Barcelona e Real Madrid, falando, vamos disputar o título e vamos ver o que se dá pra ganhar ou não, do que a mentalidade de, sei lá, de um torcedor de um Sevilla ou qualquer outro time. Pô, vamos ver se a gente fica lá em cima, vamos ver se o título cai aqui. E acho que já entra com uma obrigação de um estadual também, né? Já entra com a. Pô, já entende a competitividade, como mal acostumado. Fala, pô, tá no nível muito acima, cara. E eu acho que eu sou muita exceção da regra de um palmeirense, porque é difícil ver um palmeirense que pensa que nem eu penso. Mas, mano, vocês estão ligados o que a gente tá vivendo? Porque eu vivi na escola, o primeiro título que eu vi o Palmeiras ganhar, de falar que eu vi, porque a Libertadores de 99 era nascida, foi um Paulista em 2008 em cima da Ponte Preta. Eu comemorei... Foi pior que o seu, cara. Eu comemorei que nenhum louco aquilo ali. E, cara, e no resto dos outros anos era Palmeiras, não ganhar nada. Eu falava que o Palmeiras era um time de natação, porque nada o ano inteiro e todos os anos. Eu fui começar a ver o Palmeiras alguma coisa legal na faculdade. Aí, de lá pra frente, hoje uma criancinha é fácil ser palmeirense. Mas chegar nesse nível, o pessoal reclamar do Abel Não Ferreira... passaram pelo que você passou. mano, me incomoda um pouco, assim. Mas eu entendo também. Chega uma hora que você tem que saber a hora de parar também. Nenhum técnico, nem o Ferguson no Manchester foi eterno. Então, você entender que, putz, tá numa curvinha ali. Eu tenho medo disso, entendeu? Então, não vamos deixar dar tudo errado pra demitir. Talvez seja fazer um acordo. E eu acho que talvez o substituto seja o Cebola, que tá até lá dentro do Palmeiras. Não sei se o Palmeiras contrataria um técnico. Acho que o Palmeiras já pensa internamente e seguir um trabalho ali. Que foi um bom técnico, inclusive. Foi Cebola. muito bem. Gosto bastante do trabalho dele, por mais que tenha sido 4 jogos. É. Que deixou uma boa base E pro Abel. segue tática. no time, né? Entende? Pô, com certeza. Eu acho. Mas assim, eu consigo assimilar seu pensamento. Eu até concordo em um certo ponto de vista. Eu acho que é uma discussão muito válida. E eu acho legal até que tenha se tornado mais divisivo nesse ponto de vista, porque até 2 anos atrás ele era uma unanimidade, a gente sabe disso, e foi tendo aquela crescente com os campeonatos que foi perdendo, aquela questão toda. Mas a gente sabe que o Abel é gigante na história do Palmeiras, isso não vai mudar nunca. Por exemplo, o Veiga tá em uma fase ruim agora, mas o Veiga continua sendo muito ídolo do Palmeiras. A gente não pode falar, pô, o Veiga não fez nada pelo Palmeiras. Não, fez muita coisa. É ídolo do Palmeiras, acho que
junto com o Dudu e com o Fernando Praz, talvez e com o Marcos, que jogou nesse século também, talvez os maiores desse século do Palmeiras, inclusive. Então, assim, eu concordo que a torcida do Palmeiras é muito amendoim, é muito chata. Eu posso falar com propriedade, lugar de fala. É a torcida mais chata do Brasil. É a torcida mais chata do Brasil, eu concordo. É a torcida de ficar no pé. Porque assim, estamos ganhando e estamos chato, mas quando a gente só perdia, a gente era chato também. Era muito chato. Acho que junto com a do Flamengo, inclusive, talvez sejam as mais chatas. É que a torcida do Flamengo é muito massificada e dividida, então tem flamenguista de todos os tipos, eu acho. Mas a do Palmeiras acho que é mais padronizada de ser chata quase todo mundo. Cara, e a gente recebeu uma pergunta aqui do Guilherme Ribeiro, que é uma pergunta dividida em duas, na realidade. Legal. Primeiramente, agradecer a todo mundo que tá deixando aí nos comentários. E o Gui, ele perguntou, como você acha que seria possível trazer o povão de volta pros estádios? Ou o caminho é pensar só no ticket médio mesmo e rezar pro time se manter sem torcida? Cara, eu acho que talvez um time que tá fazendo um bom modelo é o São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo tem um nível facilitador para virar um time popular, assim como ele tem se mostrado vendido, que o Morumbi é muito grande. Uhum. E a torcida do São Paulo, há uns tempos atrás, não estava mais lotando o estádio. A torcida com valor ticket médio ali do ingresso. Colocaram vários ingressos a valores acessíveis. Então trouxe o estádio cheio de novo. Porque não vale nada você... Quer dizer, até vale, né? Porque a gente tá falando de dinheiro. Mas o que você prefere? Ter esse valor dividido e ter seu estádio cheio, com muita galera ali fazendo aquilo acontecer, ou cobrar um valor alto e às vezes ter um setor ou outro que vai estar vazio? O São Paulo teve essa visão, trouxe uma galera junto. Acho que o que aconteceu também é as arenas, ainda que caibam lá seus 40, 50 mil... As torcidas são muito grandes. Por exemplo, Palmeiras e Corinthians têm torcidas para lotar esses estádios. E as torcidas são tão grandes que se o ingresso tá caro, vai lotar com o ingresso caro. O Maracanã, né? Quando o Flamengo joga. Então acho que o problema de trazer o povo, a galera que vive futebol pro estádio de novo, é que, querendo ou não, o futebol sempre foi negócio. Porque o futebol tem que dar rendimento, apesar que o time brasileiro vive com dívida, mas é negócio ainda assim. Só que tem que girar esse dinheiro e tá girando dessa forma. Eu acho que eles pensariam em soluções se eles achassem que isso fosse um problema. E eu acho que a galera que trabalha com futebol, quer ganhar dinheiro, não vê que o povão tá fora do estádio é um problema. Eu acho que eles não enxergam dessa forma. Por isso que eu falei, do São Paulo talvez tenha sido mais conveniente, porque a torcida talvez, pelo estádio ser maior em questão de capacidade, valia a pena colocar esse valor acessível. Mas eu acho que em jogos... Por exemplo, o Palmeiras fez na Arena Barueri recentemente, que não costuma lotar. Colocou o preço acessível, ainda mais que foi um jogo em Dia das Mães, que a galera não ia ir muito, eu acho. Dia das Mães foi Palmeiras e São Paulo. Aí colocou um valor acessível, conseguiu lá. Pô, eu entendo também, mas saber trabalhar meio termo. Tem jogos que não são tão relevantes pra você colocar 200 conto no ingresso, cara. Exatamente. O Palmeiras jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto na fase de grupo do Campeonato Paulista, você não tem que pagar R$150 na meia. Parece que agora a questão do Palmeiras, por exemplo, tá melhorando. Tá melhor, mas eu acho que alguns outros estádios estão piorando. Mas e vai... Outra coisa que arrumou muito também, que o Palmeiras foi pioneiro e outros estádios estão começando, o Corinthians fez recente, é a questão de você ter acesso do ingresso pela facial, que quebrou muito o cambismo também. Então o cambismo, mas é complicado. Então tem aquele esquema que tem problemas e tem o... Sim. Tinha muita galera que entrava no estádio porque o cambista às vezes ia mais barato. Sim. Então, pô, beleza, agora tem menos pirataria, venda irregular de ingressos, mas você também tirou uma galera que tinha um caminho alternativo. Agora eles têm que comprar ingresso e tem que ser o valor do clube. Sim. Então toda decisão é discutível pra caramba do que você vai fazendo isso daí. O ponto positivo é que os estádios não estão vazios. Sim. Pelo menos isso, porque se fosse, os principais times não estão conseguindo lotar estádio, não são todos que estão conseguindo, mas os que estão, não estão pensando nesse problema, aí a solução é fácil. Diminui o preço e a gente coloca uma galera aqui. Mas como tá indo uma galera e tá comprando, eu acho difícil... Acho que só essa solução, colocar... E a prioridade é sócio comprar primeiro também. Então, agora só sócio compra. Então, para você conseguir comprar o ingresso em torcedor comum, mesmo que você tenha dinheiro, já é difícil. Eu não tenho tantas esperanças de melhoria, assim. A não ser que seja promoções em jogos que não vão ter tanta relevância. O ingresso nunca sai a preço do ticket médio, né? Ele sempre... É aquilo que você falou. É a questão do sócio-torcedor que paga mais. O do São Paulo é caro ou é mais barato? Olha, eu pego o plano mais barato, né? E isso me
Eu pago R$13 no ingresso. Então, o do São Paulo compensa, por exemplo. Mas assim, um Você deu uma setor... garrafinha esses dias, cara, Stanley do São Paulo. Que isso? Tô esperando o Assim, Avante fazer isso. Né? R$13 eu digo na arquibancada norte, né? Mas se você quer ir numa arquibancada que nem, tipo, eu assisti São Paulo e Corinthians no Campeonato Brasileiro, no lugar onde eu consiga ver os dois campos, aí eu paguei um pouquinho mais cara, normal. Sim, até porque o Morumbi tem a distância. Tem do a campo, né? distância. Só que o que eu acho que entra como zoeira também, eu vou até comentar isso. O Morumbi, eu acho, de São Paulo, é o estádio que cabe mais torcedores, se eu não tô me enganada. É por isso que eu falei Só que fica que- mais fácil. Só que, se a gente for ver o Allianz Parque com 39 mil torcedores, mano, você tá falando que o Allianz Parque, o bicho tá pegando lá dentro. É um A Arena, a Neoquímica Arena, 40 mil, 39, o bicho tá pegando lá dentro. Se você for ver 39 mil torcedores no Morumbi, você vai falar, tá vazio. Até por isso que eu falei, foi conveniente abaixar o nível do ingresso. 2 motivos. O Morumbi é um dos principais estádios de São Paulo, é o mais antigo. E tem uma estrutura que pensada também para ter aquele corredor olímpico lá. Então, você tem a arquibancada, às vezes tem uma parte ali que tem um buraco, e daí tem a outra parte que tem a volta olímpica, e depois você tem o gramado. Então, às vezes, a galera que tá mais perto já tá longe. Sim. Imagina o cara que tá lá em cima. Então, você tem que cobrar muito barato para essa galera ir. Mas tem galera que quer ir, tem São Paulino de todas as classes que, pô, você pagando Meu. 5, 13 reais, que nem você falou, vai estar lá. Não é porque eu sou São Paulina, eu juro por Deus. Mas, não. sim. Ó, Não é, mas... eu já fui em Já sei. todos, menos no camarote, né? Porque sou estagiária ainda. Mas eu já fui em todos os setores do Morumbi. Meu, eu não tenho essa dificuldade pra enxergar lá de Enxergar o- cima. Lá de cima. Agora, quando é aquelas cadeiras térreas que parece que você tá mais perto do campo, atrapalha. Por causa tem aquela coisa do teto ali, né? Exatamente. Mas passa a sensação, quando você tá no Morumbi, parece que a cadeira realmente prejudica mais. Prejudica. Dá até E uma é- claustrofobia, assim, pra esse Meu, negócio e na tipo cabeça, assim, é um- sai o gol, você se assusta, porque. Mano, que é aquilo? Aí eu falei, nunca mais. Se esse negócio for despencar, que despenque Dá na cabeça de cair, não outro. Dá um medinho sobrevivência. também. De dia que chove muito da goteira, aquelas coisas lá. Ó, isso nunca mais aconteceu. Isso Já nunca tem mais. história com goteira, já tem história com placa caindo. Não, essa da placa eu vou justificar, porque teve muitos torcedores imbecis. Tente E justificar. a manutenção foi precária. Porque era um negócio que tinha que estar preso, não era um negócio que nem poderia balançar. Como que 3, 4 torcedores batem naquela placa e ela simplesmente Mas aí, despenca? perfeito, você falou da questão da manutenção. Então a culpa é do São Paulo que faz a manutenção do Não, estádio. não, Tem que não. melhorar A essa culpa questão. é do nosso presidente, Júlio Casares, Ele, tecnicamente, é o que representa o São Paulo hoje, então não deixa de ser Exatamente. o São Paulo. que não tá fazendo um trabalho certo, né, seu Júlio Casares? Casares, fica o convite pra você vir aqui se defender. Vai ser um debate lindo se você quiser. Já tá Começa avisado. claro e de boa. Eu vou convidar o senhor a tomar uma xícara de café e se convidar a sair do meu Que tricolor isso? paulista. Tá vendo? Deixa eu Cara, falar. tem alguém que você, tipo, não queria ver na sua frente, não bateria um papo, não Acho que entrevistaria. É o Júlio Do futebol, Casares. assim. Seria o Júlio Seria o Casares? Júlio Casares. Sério mesmo? Qualquer outro aqui. Eu mantenho o convite, Júlio. Vem Craque aqui. Neto. Mano, eu amo o Craque Neto. Da hora. Seria sensacional. Mano, eu tô muito ansiosa pra ver ele de tanguinha. Tá quase, hein? Ferreirinha Tá, marcou mais um. Faltam 4. Aproveitando que a gente entrou no tema craque neto de tanguinha, muito excessivo, muito excessivo, a gente tem um quadro que a gente inaugurou semana passada, é novidade, vai ser a Chama primeira de vez... tanguinha, não. De tanguinha ainda não, mas você deu uma boa ideia de nome, cara. É um De bom tanguinha. nome. De tanguinha. Batiza agora, é de tanguinha o nome De- do vamos quadro. batizar Não sei nem o agora. que tem no quadro. A gente tá chamando ele, por enquanto, de aleatoriando no mais 90. De tanguinha é bem melhor. De tanguinha é bem melhor. Eu sei nem se essa palavra existe ainda, inclusive. Em resumo, pra explicar pra vocês dois, que é a primeira vez da G no quadro também. A gente vai te dar 3 temas. No caso, os temas são individuais pra cada convidado. Então, o seu a gente fez bem no carinho. E o tema geral, futebol e realidade alternativa, porque você é um contador de histórias. Realidade alternativa já me chamou a atenção essa palavra. A gente vai te dar de 1 a 3 pra você escolher. Você vai primeiro escolher o tema, depois você vai escolher o número e a gente vai fazer a pergunta, a gente vai fazendo de forma alternada. Um faz um tema, o outro faz o outro pra você. Fechou? Geral, futebol e realidade alternativa. Qual você quer começar? Pô, se realidade alternativa já me chamou muita atenção, gostei dele. De 1 a Não sei 3. O que vai vir? Qual Vamos você de escolhe? 3. Se o VAR existisse desde sempre, qual lance você usaria pra mudar? Caraca.
Pô, todo mundo vai ser clubista nessa resposta, né? Tudo bem, a gente deixa. Cara, o jogo que eu mais assisti na minha vida, eu falo, 99 eu já era nascido, quando o Palmeiras perde o Mundial pro Manchester United. Só que eu não tenho lembrança de assistir aquele jogo. Eu já assisti a reprise pelo menos umas 5 vezes. E tem um lance que tem um impedimento que não estava impedido. E o Palmeiras jogou bem aquele jogo ali. Acho que se tivesse o VAR, poderia ser qualquer outra coisa. Às vezes o Palmeiras não seria campeão da Libertadores se tivesse o VAR naquela época. Sim. Então, mas como você colocou o VAR só em um jogo específico, se o VAR começasse naquele jogo, em 99, Palmeiras e Manchester United, eu acho que o jogo poderia ter sido diferente. E acho que nem foi tão difícil essa resposta aí pra mim. Eu com certeza vou escolher essa. Eu achei uma escolha excelente. Excelente. Eu achei que ele ia escolher outra, vou ser bem sincero. Mas Você queria qual? escolher outra? Qual você Achei. achou? Qual? O pênalti do Chelsea no Mundial com a mão batida no Luan. Putz, é uma É um boa. bom. Só poderia ser, só que o que é que acontece? Poderia 2012, 2022, né? Falei Foi 2022. 22. Só que, Falei 2012. só que ali, acho que o VAR não ia mudar muita coisa, né? Porque assim... Iria pros pênaltis, né? Vamos supor que ali foi um azar absurdo do Luan, que é um baita zagueiro, mas talvez É mais muito azarado. azarado. Eu não gosto de usar o termo sorte e azar, não acredito muito, mas... Pô, Luan. E aquela foi muito sem querer, cara. Ele tava de costas, sem intenção, a bola bate aqui, eu falo, putz... É o que você doeu falou, no questão coração. do VAR, por exemplo, se tivesse naquela época, seria pênalti do... Mas Teve eu nem naquela sei, época. foi visto, O juiz não inclusive. deu o pênalti juiz foi primeiro. ver Mas hoje tem toda uma questão pra ser um pênalti, né? Tem que Não, ver se não você tá indo colar mudar no o lance, corpo. sem ser o VAR. Mudar o lance, aí talvez eu até pensaria. Mas de qualquer jeito iria pros pênaltis e o Chelsea Sim. poderia ganhar. Mas Palmeiras e Manchester, o Palmeiras arregaçou. E Posso citar poderia um ter outro? ganhado no tempo normal. Você tá Palmeiras e Boca de 2000, afinal. Eu voltaria pra mudar aquele, porque o que o Palmeiras foi assaltado naquele jogo. Queria só deixar meu exemplo aqui. Também não vi esse jogo, nasci em 2003. Mas as reprises... Time ser roubado pelo Boca também, todo mundo tem história pra contar. Exatamente. Inclusive o Corinthians. Ou também tem uma não, história. falam que não tem história contra o Boca. Segundo tema, geral ou futebol? Eu vou deixar o geral pro final, vamos futebol. G? Vamos lá. Só um minutinho. De 1 a 3? Escolhi 3 no outro, 2. Só um 2. momentinho aqui. 2. Quais os 5 maiores jogadores em ordem? Da história do futebol. Da história do futebol. Vamos ser legais, Você vai. quer deixar brasileiro? Não, vou deixar com o time do coração dele. Os 5 maiores Putz, eu acho que vai jogadores do ser mais Palmeiras. difícil. Pode Pode ser os que eu vi jogar? Pra Pode, não ser... pode sim, Pô, pode não, ser. não sei se vai ser mais fácil os que eu vi jogar ou os que eu não vi. Porque assim, eu acho que o maior do Palmeiras talvez seja o Ademir da Guia. Só que, obviamente, eu não vi jogar. Tá, vou colocar dos que eu vi, então. Na minha consideração. Talvez seja mais algo afetivo do que realmente ser o maior. Primeiro é o Marcos. Acho que aí fica quase... Porque se perguntar pra qualquer palmeirense qual é o maior ídolo da história, fica entre Ademir e Marcos. Então, como eu vi o Marcos, acho que contou muito também. Conheci ele pessoalmente e tudo mais. Acho que Marcos fica no meu top 1 aí. Aí já complicou pra caramba. Caraca, tem um cara... Vou falar pra você, o primeiro cara que eu gostei muito do Palmeiras, e eu acho que ele não fica no top 10 de nenhum torcedor. Mas aí eu vou colocar no pessoal. Diego Souza. O que esse cara, pra mim, jogou no Palmeiras foi absurdo, cara. não fica no meu, não. Não fica, mas, mano, gol do meio de campo contra o Atlético. Caraca, eu gostava Golaço. muito, muito, muito do Diego Souza. Mas colocar ele no top 5 é embaçado. Vou falar Marcos. Segundo, acho que até por questão de títulos recentes e tudo mais, e por ter o mesmo nome que eu, com PH, Rafael Veiga. Caraca, eu gosto muito do Fernando Praz. Pra mim, ainda ele ter... E é um cara que eu gosto da personalidade dele. Por exemplo, eu acho que talvez o Everton seja o goleiro até mais completo que o Fernando Praz. Só que eu gosto de ouvir o Fernando Praz falando. Eu acho que ele é um cara mais identificável. Eu acho que você ouve ele falar... É um cara que tem mais características de um ídolo. Então, vou colocar Fernando Praz. Com certeza, estou esquecendo de um cara muito da hora. Tipo, tem caras que não são... Por exemplo, Kleber Gladiador é um cara muito legal, mas acho que não entra aí. Estevão e Hendrick, não sei se teve tempo suficiente. O Gabriel Jesus também não. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, talvez... eu vou tirar o Diego Souza, porque pra não ir contra aqui o anfitrião. Fica à vontade. Mas talvez teve um outro cara que talvez você... Tem muito palmeirense que não curte muito, mas eu sempre gostei muito de jogador que cobra falta. De todos os países. E eu era já sei apaixonado quem em vem ver aí, o hein? Marcos Assunção. Pra mim entra fácil. Gostava muito dele.
Um cara que, assim, entraria na lista de quase todo palmeirense, e nem tem porque eu me dispor, não sei nem porque eu tô falando, mas o Valdívia, pra mim, não entra no top 10, por exemplo. Não me incomodava muito a falta de comprometimento dele, e pra mim, o jogador ser ídolo de um time vai além do que ele joga no campo. Os 5 que eu citei aqui talvez não sejam os 5 melhores que eu vi jogar. Acho que o Dudu entraria nessa lista, agora eu lembrei dele. Mas acho que o Dudu ficaria até na frente do Marcos Assunção. Mas acho que vai muito do que o cara faz fora do campo, identificação. Que nem eu falei, o Fernando Praz é muito mais ídolo pra mim do que o Everton, porque o que esse cara... O jeito que ele tratava, o que ele incomodava o batedor de pênalti, a briga com o Ricardo Oliveira é bem mais legal e cria memória afetiva que cada torcedor vai ter um diferente. Então, acho que... Foi mais pelo afeto do que realmente serem os maiores de qualidade. Cara, eu tremi conhecendo uma pessoa na vida. Eu vou tirar vários nomes aqui, porque obviamente já tremi conhecendo muito mais gente. Mas o principal foi o Fernando Praz. Porque, como eu falei, eu sou de 2003. Então, Caraca. o primeiro título que eu vi mesmo foi a Copa do Brasil de 2012. E aí depois, qual o título que alavanca o Palmeiras é a Copa do Brasil de 2015. Então, assim... Pra mim, teve um significado aquela Copa do Brasil, que é... E como o Fernando Praz chega no Palmeiras, né? Que ele chega pra jogar a Série B também. Então, Toda a história dele tem o contexto ali, né? Quem vê de fala, mano, você coloca esses caras aí, tem muito cara que jogou bem mais. Mas, mano, a sua história é a sua história, velho. Os caras ficam putos às vezes porque eu coloco ele na frente do Marcão, mas é porque o Marcão eu não vi jogar. É que você falou do Ademir, por exemplo, eu tiro o Marcão da lista, eu coloco os meus. E a escolha é sua. E, assim, se você tivesse visto... Por algum motivo você gosta mais do Fernando Praz, mano, a escolha é sua. Ninguém tem que ficar metendo o dedo dele, não. O pessoal gosta de ser chato. Uma coisa que me incomoda no futebol é gente chata. Mano, para de ser chato, cara. O bagulho mó da hora. Futebol é entretenimento pra curtir. O pessoal quer ser chato em tudo. Mano, se você solta essa lista aqui, vai ter... como você é palmeirense e coloca esse cara... Ah, mano. A gente tem uma página de Palmeiras, a gente faz velho. uma lista, cara. Pô, faz a sua aí. Isso, e às vezes quem vai criticar nem palmeirense é, mano. Esse é o ponto. A gente fez, acho que foi ano passado, uma lista de melhores Palmeiras e Corinthians. Cara, pra quê? A gente arrumou uma dor de cabeça de um ano ali. Por isso que eu não faço essas listas aí, não. Porque eu coloquei, acho que na dupla de volante, e a gente deixou bem específico, quem eu vi jogar. Você não viu o Pierre, por eu exemplo. sei que pode falar Você do lembra, Ademir, né? Eu não coloquei o Ademir, e na dupla de volante eu coloquei a dupla que ganhou a Libertadores, Zé Rafael e Danilo. Ok. Nossa, mas eu fui massacrado nos comentários. Cara, mano... Massacrados. A galera... Falaram, é absurdo. Texto, tá nem aí. Eu fico irritado com gente que é chato, quer te ensinar. Mano, meus vídeos normalmente tem 1 minuto e meio a 2,5, mais ou menos de tempo. Tem coisa que às vezes o cara quer me corrigir no comentário e eu falei no vídeo. Eu fico puto. Você falou que o cara não viu. Mano, o cara... Eu faço a chamada, que nem sempre, sei lá, você faz uma coisa pra chamar a atenção no começo, os primeiros 5 segundos, que ali, depois você vai explicar o que foi a chamada. Aí a pessoa já fala, não sei o que, isso não é exatamente assim. Eu falei, mano, o vídeo inteiro foi 2 minutos eu explicando que não é exatamente assim. Mas você viu os primeiros 3 que quis comentar, eu falo, obrigado pelo engajamento. Mas para de ser chato. Mandando de novo. Tem muito chato no meio do futebol. Tem muito chato no mundo, na verdade, mas no futebol podia ter menos. Acho que a porcentagem é maior do que a sociedade no geral. Eu ia deixar passar, mas aqui do meu lado temos uma pessoa hipócrita, porque eu considero o Luciano ídolo. Tá. Entende? E aí ele fala que não pode ser. Aí ele fala, como assim? Olha a história. Falou o gourmetizador de ídolo agora. Agora você é especialista em ídolo. Não, eu me sinto sommelier muito de ídolo, você. Inclusive, eu me senti julgada agora. Pelos dois, pelo olhar dos dois. Não, mas você gosta do Luciano? Cara, você gosta do Luciano. Exatamente. Não, teve um convidado excepcional que veio aqui, um dos primeiros, inclusive, e agradecer mais uma vez ao Alexander Vieira. São Paulino, faz a cobertura do São Paulo, que ele falou, cara, pra nova geração, o Luciano, ele é ídolo do São Paulo, porque é quem eles estão vendo jogar. Acabou. Então, assim... Mas você nasceu em 2003, aí você vai começar a ver título a partir de 2015, você viu o Palmeiras ganhar 2 Libertadores em um ano. Você não vai colocar esses caras que ganham 2 Libertadores em um ano no seu time, porque o seu Emanuel, que viu o seu vídeo, falou, como assim você não colocou o Dudu? Mas tem uma galera que eu não põe mesmo, tipo o Rony, não tem como colocar. Cara, mas o Rony, se você gosta do Rony, qual que é o problema de gostar do Rony, mano? E outra, o Diego Souza não entra... Nunca... Mano, teve um trabalho na escola que, tipo, todo mundo odeia o Chris, que você tinha que cuidar do ovo. Não sei se eu lembro, é muito bom esse episódio. O nome do meu ovo era Diego Souza. Cara, você gostava muito de Diego Souza, então. Pô, o Diego Souza jogava... Mano, Diego Souza, numa boa. Você que é torcedor de qualquer time, porque o Diego Souza muito provavelmente jogou no seu time. Jogou em quase todos.
É um dos melhores jogadores da história do Brasil, cara. Isso eu vou concordar com você. O cara tem média, história em ele muitos joga de times. meia, ele joga de... Lógico, com as duas meias, né? Joga de chuteira, joga de atacante, centroavante, ponta. Mano, ele já jogou no gol. Ele é muito completo e joga... Eu sou muito fã do Diego Souza. E todo time grande que você pega de história assim... Vai, você pega os melhores times dos últimos 20 anos, por incrível que pareça, o Diego Souza fazia parte do elenco. Dos times que fizeram... Vai, uma remontada, alguma coisa assim. Ele fazia parte daquele Cruzeiro que ganhou o bicampeonato brasileiro. Eu não sei se ele ficou o projeto inteiro, mas ele fazia parte. Ele fazia parte daquele Vasco de 2011, 2012. Ele jogou no Atlético Mineiro. Jogou no também. Atlético Mineiro e fazia parte daquele Palmeiras que brigou pelo brasileiro, ganhou o Campeonato Paulista. Então o Diego Souza Ele é um faz dos parte maiores de muita ídolos do coisa. esporte também, apesar de não Chegou ter usando a o título a nível 87. nacional. Pô, o Diego Souza é muito da hora. Ele é Ganhou a sensacional. Copa do Brasil com o Grêmio também, não foi? Acho que Ele jogou no que Grêmio, ganha. jogou no Flamengo. Ele Não, já... não vou ganha a contar Copa, todos os acho times a Copa que o do Brasil Diego- não ganha. Porque Poxa, perde o Palmeiras na final. Ah, é verdade, porque o São Paulo foi semifinalista naquela Copa Foi. do Brasil. Sim. É o único ponto, mas, assim, jogou bem pra caramba. A questão, com alguns ídolos em específicos, aí eu assumo a minha hipocrisia, tô assumindo aqui minha culpa agora, Ah, mas... Porque eu acho que algumas pessoas não têm exatamente o nível de idolatria. Mas se é o ídolo pessoal da pessoa, eu entendo. mas você julga. Mas eu julgo. Tem Entendo, prateleiras. mas não respeito. Exato. Vamos dizer que tem prateleiras. É legal, eu gosto de usar esse termo aí também. Entendeu? Pra classificar. Porque pra mim, a primeira prateleira é exclusiva do Rogério Ceni. Tá. Zete, eu coloco o Zete Raí também. Tem muita Não, gente que coloca primeira Raí. primeira? Tem muita gente que coloca o Raí. Eu Tele o Santana. Tele Santana. Eu coloco o Tele Santana, mas não coloco o Raí. Tá. Você não viu Entendeu? também? Não vi também. Eu coloco o Tele Santana por quê? Porque é história. Eu não posso brigar com a história. Mas também não vi treinando o meu time. Eu sou de 2004. Entende? Caraca, mano, eu me senti muito velho agora. Entendeu? Tipo, acho que eu peguei um pouquinho do Muricy Ramalho. Eu Pouquinho. gostava do Muricy, hein? No Palmeiras? Em qualquer lugar. Eu- No Santos, no São Paulo, no Palmeiras acabou que deu mais... Mano, o Muricy é um dos melhores técnicos que eu vi no Brasil, eu acho. Sim. Concordo. E aí, eu só peguei um pouquinho. O Rogério Ceni eu acabei assistindo bastante, mas eu acho que eu peguei uma parte que eu não gosto muito de lembrar. Ele acho que já tava flertando com a aposentadoria de jogador. Ah, é. Você tinha passado Entendeu? dos 40. Tomava uns frangos pesados ali. Mas, Gol do Não. mexicano do Robinho. nossa. Foi um dele que ele levou? Foi o... Ele tomou o primeiro. O Denis levou também, né? Levou também. Não, mas assim, eu coloco o Luciano como ídolo, mas eu coloco o Luciano Caleri ídolo como na última prateleira. Tem muita coisa, tem muita lenha pra mas queimar. tá justo. Mas- E se você quiser Pô. colocar na primeira prateleira, eu... Coloca, mano. Mano, E fala. Mano, Diego Souza é top 10 ídolos meu. Se você não acha, faz o seu aí, cara. faz seu top Caramba, eu gosto do Diego Souza, velho. 10. Faz seu top 10. Acho que Como é que é aquela falei frase tão bem do Diego Souza na minha vida. do craque Neto? Jogou onde pra estar reclamando? É, caraca. Foi, o Diego Souza jogou em todos os lugares. Tá? Exatamente. Meteu um jogo onde no Diego Souza. Esse homem tem história pra contar. Cara, e o último tema geral. De 1 a 3, qual você escolhe? Escolhi o 2. Vamos um. 1. Prefere ser comentarista ou criador de conteúdo? Pô, essa pergunta aí é... Eu reflito sozinho, eu me faço essa pergunta bastante. E não vou falar com certeza, mas eu hoje me identifico bem mais como um cara criador de conteúdo do que um cara... O que define mais o que eu faço. Até eu assisti os últimos podcasts que você fez e eu vi que você até mudou o termo influencer, que é um termo que eu Sim. não curto. E a galera que é criador de conteúdo, em média, também não curte muito, porque quando você para pra pensar o que você faz, influenciar é, tipo, uma parte muito relevante do que criar conteúdo no geral. E dá pra você criar conteúdo comentando, né? Usando essa Concordo. pergunta assim também. Apesar de não ser o tipo de conteúdo que eu faço, né? Mas eu acho que comentar é muito legal, é algo diferente. Eu acho que comentarista tem um glamour do... Pô, às vezes, se você tá comentando, você tá numa rádio, você tá numa TV, você tá num... Alguém te levou ali, tem uma estrutura pra você estar comentando. Então, eu acho que tem essa coisa que quem vê de fora, acha, putz, onde ele chegou, ele tá comentando. Mas satisfação em criar conteúdo, de pegar uma ideia do zero, que ninguém pensou, você construiu tudo e entregou, pra mim é mais satisfatório. E eu fico nessa discussão e falo, putz, mano, às vezes pode rolar um convite pra eu ser comentarista e eu vou ter que abrir mão de algumas partes como criação. Vale a pena? Será que é o que eu quero? Será que... Eu fico nesses dilemas mentais, mas criar conteúdo, pelo menos hoje, não sei até quando eu vou conseguir contar a história aí, mas... Espero que por muito tempo. Já estamos um tempinho aí, mas acho que criar conteúdo é o que me deixa mais feliz, assim, me preenche mais, eu acho.
Aproveitando, então, justamente esse tema, a gente também viu o podcast que você participou. Deixar um abraço, inclusive, pra galera do Esporte Clube. A nossa pergunta bônus. Então, se não fosse o Zico, não teria carro internacional no Brasil? Caraca, ele que trouxe essa daí, né, mano? O Zico Foi. E putz, aí é outros casos que você conta a história. O carro que o Zico ganha no Mundial, explicando, né? Muita gente fala que Intercontinental, né? Mundial, Copa Toyota, não sei o quê. Naquela época, o melhor jogador do Mundial ganhava um carro. Só que o Mundial era no Japão. E na época não tinha uma regra que permitia você simplesmente, comprei o carro no Japão, quero trazer pro Brasil. Hoje você compra um Tesla pelo celular na internet e os caras trazem aqui, né? Aí não tinha uma lei pensada nisso, né? Aí o Zico ganhou. Não é nem que ele comprou, ele ganhou. Ele foi o melhor jogador do Mundial e ganhou o carro. E não tinha uma lei pensada para trazer. Tinha uma liberação, se eu não me engano, se você fosse um político, uma pessoa muito especial, envolvida lá com bancos e tudo mais. O Zico não era um desses caras, por incrível que pareça. Só que como ele era o Zico, ele conhecia esses caras. Então ele chega nos caras que são a lei, de certa forma, e faz algum esquema lá para ele conseguir mudar uma regra, uma brecha na lei, para qualquer cidadão, qualquer, entre aspas, né? Desde que seja por um mérito, uma honra ou algum valor muito importante que ele tenha representado o país, ganhou algum prêmio especial, ele tem o direito de trazer para o Brasil, inclusive sendo um carro. Aí o Zico foi lá, abriu essa brecha na regra. O carro dele chega ainda 3 anos depois. Aí é uma coisa que eu não contei no vídeo. Caramba, 3 anos depois. O carro que ele recebe, o Zico ganhou o carro no Japão, e aí ele tira foto na frente do carro, não sei o quê, ganhou o carro, vou trazer pro Brasil. Obviamente ele não veio do Japão dirigindo até o que ele dava. O carro dele, até ter toda essa coisa, ele teve que pedir no nome do irmão dele, porque o Zico já não jogava mais no Brasil quando o carro chega. E o carro que o Zico recebe não é exatamente o carro que ele tirou foto no estádio. Por quê? Pô, ele pegou um novo. Os caras mandaram um novo e ele escolheu até uma cor diferente. Eu não contei esses detalhes. Mas a partir disso, quando o Zico importa esse carro, abre uma brecha na lei para você trazer carros importados de uma maneira mais fácil. E aí o pessoal começou a inventar que ganhou campeonato de ping-pong na Mauritânia. E falou, pô, fui campeão, ganhei um carro lá. E não ganhou o carro lá. E começou a ter TS. Começou a ter tantos pedidos que o pessoal falou, pô, vamos liberar o pessoal trazer carro importado? Porque tem a coisa de você bloquear, tem toda a parte financeira de você não liberar todo tipo de negócio para importar pro Brasil. Mas o primeiro cara fora da lei, mas fazendo a lei, a ter um carro importado foi o Zico. Caramba, tá vendo? Embaçado o Zico, né, mano? Outro cara que praticamente só jogou no Brasil e é gênio pra caramba. Mas se o Zico fosse hoje e só tivesse jogado no Flamengo, talvez... o Zico não deu certo na Europa e não ganhou Copa do Mundo. E tinha uma galera criticando, inclusive, quando a seleção convoca jogador que joga só no exterior, por exemplo, e quando não convoca. Então, por exemplo, leva um Wesley do Flamengo. Pô, mas levou aquele lateral direito do Flamengo, cara, eu não acredito nisso. Aí não leva ninguém do Flamengo, ninguém do Palmeiras. Pô, desvaloriza o futebol brasileiro. Exatamente. Teve muita, nos últimos tempos, criticando o convocar jogador do campeonato inglês, né? Falou, vai convocar esses caras. De repente, o João Pedro no Brighton é um merda. De repente, ele joga no Chelsea, joga 2 jogos, faz 2 gols no Fluminense, joga bem contra o Palmeiras. Pô, esse João Pedro não tá sendo convocado... Pô, o João Pedro tá sendo convocado há maior tempo. Você não tá vendo o jogo da seleção, mano? Ele já participou, acho que das 3 últimas gestões de técnico. Matheus Cunha chegou agora no Manchester United. Camisa 10. Aí... Fica convocando esses caras de Inglaterra, nada a ver. Aí ele chega lá no Manchester, mete os 2 gols. Por que não convoca esse cara aí? Mano, ele tá sendo... E meteu o gol pela seleção já também. Pô, aí é embaçado. Tem cara que gosta só de criticar e voltando. Deixa de ser chato, mano. Aquilo, O pior do chato é o chato que ele é chato sem razão. É o chato que ele não assiste, não fala, não sabe... Pô, o Neymar é uma bosta. Legal, mano. Qual foi o último jogo que você viu o Neymar? Ele é uma bosta. Sabe? Não sei... mano... Me irrita isso daí. Santos de 2011. Viu? O Barcelona do MSN, o último jogo dele. Indo já pra final, né? Na nossa parte final, queria que você respondesse. Qual a camisa mais pesada do continente sul-americano? Eu sei que você tá esperando uma resposta em específico. Mureteiro, com certeza. Que eu não vou responder um time brasileiro, podem não jogar fora. Olha só. Você meteu o sul-americano, você não falou do Brasil. Tá justo. Dá tempo de mudar? Quer que eu não vou muretar? Eu vou dar 2 respostas ainda, então, pra trazer conteúdo. A camisa na Libertadores, aí... Estatisticamente, o time que chegou em mais finais, o time que tem mais gols, o time que tem mais vitórias, maior sequência de vitórias e números, isso,
Se você for ver no vídeo do Bruno Formiga, flamenguista, ele vai falar que o time mais tradicional na Libertadores... Não é porque ganhou 2 Libertadores em 2021. O Palmeiras vem jogando Libertadores em uma constância muito grande. Na Libertadores, o mais tradicional é o Palmeiras. Se você me fizesse a mesma pergunta 10 anos atrás, eu falaria que é o São Paulo. O título pesa bastante. Mas antes do Palmeiras ter os 3 títulos, ele já era muito tradicional na Libertadores e depois ganhou, aí bateu todos os recordes. Acho que hoje virou o Palmeiras. Sul-americano, agora respondendo a outra pergunta, agora no mesmo critério, não é o Independente que tem mais Libertadores, até porque as deles lá na época eles entraram Década de semifinal. 70, 80. Eu acho que camisa pesada, reconhecida mundialmente, é Boca Juniors, eu acho. Que é uma camisa que eu vi cara fazendo matéria no Catar, antes da Copa do Mundo, 2 anos antes, o cara entrava numa barraquinha, achava a camisa do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, do Boca Juniors, que nem tava em alta na época, assim. Então, acho que teve outros jogadores ali que... Pô, tô sendo injusto. A camisa pesada, que é reconhecida em qualquer lugar do mundo, e o time, você olha e fala, putz, esse time, todo mundo sabe o que é o Santos. Exatamente. Eu ia muretar, mas é o Santos. Camisa pesada, tirando... Acho que mais do que a do Boca? Eu acho que o Santos... Ele leva muito a história do Pelé. Não, eu acho... Justo. É justo também, mas eu acho que muita gente fala, pô, o Santos é isso por causa do Pelé. Não, mano, o Pelé também é isso por causa do Santos. Sim. Porque se o Santos fosse um time pequeno, o Pelé já tinha saído lá muito cedo e não viria o que... O Pelé virou o que virou no Santos. Sim. O quanto isso é grande é absurdo, porque se o Pessoal Pelé esquece a jogasse equipe, hoje no Santos, para ele ser grande, ele teria que ter jogado no Real Madrid, no Barcelona. Ele jogou no Santos, ganhou tudo pelo Santos, e o mundo reconhecia o Santos como o melhor time, e até hoje fala-se muito. Por exemplo, você não lembra do Maradona no Argentino Júnior? Você não lembra qual foi o primeiro time do Zidane? Fala, pô, o Cruyff, o Ajax é legal, mas eu lembro mais dele do Barcelona. Pô, o Cristiano Ronaldo no Nacional da Ilha da Madeira não ia ser o Cristiano Ronaldo. O Messi no News Old Boys não ia ser o Messi. O Pelé foi o Pelé no Santos. Então, acho que isso pesa muito. Sim. Você ser o maior da história, jogando praticamente a carreira inteira em um time que tem o peso suficiente para te sustentar ser o maior da história. E aí, eu acho que é o Santos. Clubista zero agora na resposta, hein? É uma resposta Clubista justa, zero na resposta resposta. justa. Foi. Porque eu acho muito injusto quando o pessoal fala que, pô, o Santos só é o Santos por causa do Pelé. Mano, Sim. se qualquer jogador nesse nível do Pelé hoje jogasse num time mais ou menos, ele ia sair muito rápido daquele time, Sim, mano. ele tinha uma companhia que era sensacional. Tipo, Aí era Pepe, Coutinho, Davi. Pepe, Edu... Pô, se for falar... Meu, mas assim, é absurdo também, porque eu acho que o pessoal, as pessoas da Europa, fora aqui do... tirando a Argentina, eu acho que não sabe a situação atual do Santos, que não é uma boa fase, como Nada também boa não é fase, do a São pior da Paulo, como história do também, pela história, não é uma boa fase do São Paulo, não é uma fase do Corinthians e não é uma boa fase do Santos. Mas nesse período de Mundial de Clubes, meu, os influencers perguntava para qualquer torcedor qual é o maior time do Brasil. A primeira opção era o Santos. Logo em seguida, lembravam do Corinthians por conta do Mundial de 2012. Alguns lembravam do Palmeiras e alguns lembravam do São Paulo. Entende? É porque essa coisa de camisa pesada não é sempre só o que o time jogou, se é o melhor, se é o que ganhou mais títulos. O Santos... É representatividade. E Entendeu? representatividade conta muito o que faz fora do campo, os jogadores que teve. É uma coisa, por exemplo, que eu sinto às vezes falta do Palmeiras. Contratar jogador de nome. Uhum. Beleza, não critico tanto assim, pô, tá ganhando título, estamos jogando, estamos competindo. Mas é legal você trazer do nada, um tempo atrás, se cogitou o Ibrahimovic. O cara podia jogar nada, mano, mas ó a visibilidade internacional que você tem um Ibra jogando no seu time. Sei lá, trazer o Modric, que agora saiu do Real Madrid, foi pro Milan. Pô, traz esse cara. Esse cara não tem que jogar todo jogo, não tem que... Um Suárez no Grêmio. Um Suárez no Grêmio é esse cara, pô. Fez o que fez. Pô, Rames Rodrigues no São Paulo? Não, foi esse uma aí- tentativa, às vezes não funciona. Ó, por isso que eu tô falando, não tô criticando, porque às vezes as regras não funcionam. Teve um outro que São Paulo trouxe lá, lateral direito, deu a camisa 10 pra ele também, foi fez só uma o- besteira. É até melhor não ter esse cara. Mas você tem que tentar de vez em quando. E assim, pô, é que o Rames Rodrigues é contra a regra. Eu falei até com os colombianos lá, os colombianos também não curtem muito o Rames Rodrigues, porque ele é assim onde ele vai. Mas é legal o seu time, a gente falei até do videogame também, pô, ser visto, ser lembrado. O Ibrahimovic... nem é o maior jogador da história, assim, nem é top 10, não sei, mas é um cara muito conhecido. Tem muito fã.
Tem cara que lá na Noruega vai saber onde o Ibrahimovic tá jogando. O Marcelo vir pro Fluminense é brasileiro. O Thiago Silva tá no Fluminense. Você vai falar com os caras do Chelsea? Sim. Os caras sabiam que o Marcelo e o Thiago Silva jogaram no O Fluminense. Fluminense virou capa de uma revista italiana, se não me engano, justamente por isso, né? O Clube das Lendas, alguma coisa assim. Aí Thiago Silva, os nomes lá que Felipe Melo já tinha jogado. É, É o sensacional. Flamengo hoje, ele já vai numa outra filosofia. Apesar de ser os dois times que competem, a filosofia de contratação é totalmente diferente. O Flamengo não tem medo de trazer cara que tá jogando na Europa, que tem Meu. nome, que pode rachar elenco. Tô nem aí, traz esse cara. Damos dinheiro pra Não, pagar aí. pelo amor de Pensei, Deus. traz. Um Saul e um Emerson Royal na Do mesma nada. semana. O São Paulo trouxe o Juan Fran do nada também, do Atlético Ai, de gente, Madrid. não. Vocês estão acabando comigo Caraca, aqui. o São Paulo erra muito nessa filosofia. Entendi porque o Palmeiras São não faz. Paulo é Porque o exceção. São Paulo não tá entendendo Deus. como trazer esses caras. Não. O Palmeiras olha parem. pro vizinho Nossa e fala... Senhora. Não. Vizinho literal, né? Não. Literal. Não, Tá gente. bom. Mas eu gostaria Vai. muito de ver o Palmeiras contratando esses caras assim. Mas que acerte. Não, Se a gente tira o certeiro. Mas entender é trazer um cara que não é o cara que vai... Assim, o Palmeiras já tem um time competitivo em tudo que tem que jogar. Sim. Tem um time competitivo do Brasileiro, do Paulista, da Libertadores, e da onde o Palmeiras for jogar, coloca um cara lá, mano. Pra entrar um jogo ou outro, pra jogar só competição mata-mata, pra jogar só pontos corridos, sei lá, jogo em tal gramado ou muito longe a viagem, o cara não joga. Mas, mano, o que esse cara vai vender de camisa, de que vai trazer lá? Uma coisa muito legal de visibilidade da marca que essa Copa do Mundo trouxe também. A torcida do Palmeiras foi uma coisa muito louca, fez festas um dia antes de todos os jogos. Eles se reuniam foi em algum lindo. lugar nos Estados Unidos pra reunir a torcida, pra galera movimentar e falar, mano, isso daqui existe. Você andava na rua e via um pessoal gringo perguntar, porque você tava com a camisa, o que é isso daí? Aí você fala, não, é Palmeiras. Aí você conta a história do jeito que você quiser. O cara não sabe a história, você fala, não, é o maior time do Brasil, e não sei o quê. Você conta como você quiser a história, mas você explica o que é, e a pessoa fala, pô, legal. E daí, casos que eu vi lá, família e amigos usando a camisa do Palmeiras, e mês passado eles não sabiam nem o que era Palmeiras. Mas como virou uma moda na cidade, o pessoal comprou, porque ele começou a vender lá, é uma visibilidade que você tem. Eu entrei numa loja pra comprar lembrancinha, tipo caneca, coisa pra casa, e em Miami, só sou americano. Tinha argentino e colombiano trabalhando na loja. Aí uma argentina torcedora do River sabia o que era o Palmeiras, os outros não sabiam. Aí uma vendedora falou, o que é isso daí que todo mundo tá aqui? Hoje, entraram 3 meninas aqui e perguntaram se tinha camisa do Palmeiras pra vender, porque elas viram que tá na moda e também querem andar na rua com uma camisa do Palmeiras. Então, mano, olha o que é a visibilidade da marca, de você vender, fazer isso virar negócio e trazer esses caras lá de fora. Você vai vender camisa na Suécia do Zlatan Ibrahimovic, Concordo. vai vender camisa na Croácia, traz o Modric. Acho que o Palmeiras podia, de vez em quando, não fechar as portas pra esses caras aí. O Balotelli é um cara que eu não queria, que foi cogitado recente aí, eu acho que não tem nada a ver. Meu, é que assim, eu vou mudar pra um time aqui. Eu acho um muito bom jogador quando quer. Memphis Depay. Putz, eu gostava dele, mano, no videogame jogar muito. No videogame. Meu, a questão é que assim, não adianta a gente ficar cobrando que o cara desempenhe da melhor forma quando nem sequer tá recebendo. Se não, você finge que me paga, eu finge que eu jogo. Essa Entendeu? frase é foda. Não, mas- Entendeu? Mas enquanto Com tava justiça. recebendo. E o que que tava ele... recebendo? E o que tudo bem que fizeram um contrato pra ele receber, teoricamente, pra caramba. Mas o que ele entregou em visibilidade? Ou ele tá sendo ainda convocado e cogitado na Holanda. Holandês sabe o que é o Corinthians hoje por causa do Exatamente. Depay. Na Europa, o pessoal... Quem é esse time que contratou? Pô, Combinou de ter uma música sendo lançada quase simultânea, né? cara, É muito é muita isso coisa que tem ali. Aí, pô, é um cara que sai de um nível de Europa de primeira prateleira, você vai falar, pô, talvez ele não ia continuar no Atlético de Madrid, mas ia estar competindo lá também. É um cara de seleção e entrega, até certo ponto, vem entregando também no campo, tem as estatísticas dele, é o cara que tem mais participação em gol Gols. desde que ele chegou no Brasil, ninguém tem mais que ele. Sim. Então, é um cara acima da média também, sabendo trabalhar, é que aí, talvez, diferente do erro do São Paulo, é que contratou só o cara errado. O Corinthians até contratou o cara certo, mas não sei se tinha condição de trazer esse cara. Exatamente. Mas aí... Não, eu vou. É. O São Paulo contratou errado e não tinha condições. Era os Por isso- dois. Eu te entendo, Palmeiras, porque você não traz esses caras. Então, Mas que eu queria. querer a gente sempre quer, né? Ver, tipo, jogadores que a gente sempre, né? Pô, Um Messizinho jogando no Né? Palmeiras, assim, do nada, assim. Não, tranquilo. Surgiu lá Cristiano do nada. Ronaldo no Palmeiras. Eu me iludi, eu não vou mentir que eu me iludi.
Eu falei, quem sabe... Vai que... Eu pensei que ia jogar só... Exatamente, eu falei, só um Mundial? Cara... Depois que Meu, passa, você fala, caraca, eu viajei muito, eu não faz até um lembrei. mínimo de sentido. Mas na hora você fala, não, eu fiz as contas, você manda aquela planilha ligando as coisas assim. Não, você tem que entender porque ele fala Abel abriu português, o Abel página, jogou com ele no é. esporte. Não, eu até lembro de uma fala da Leila quando São Paulo trouxe o Rames e o Lucas de uma vez só. Essa fala eu lembro. Ela falou assim: eu não vou fazer isso. Daqui a pouco um tá indo embora e o outro tá bichado. Leila, que é isso? eu vou trazer o Cristiano Ronaldo. Ele é mais bonito, né? Ele literalmente deu 6 meses, o Rames foi embora e o Lucas jogou 2 partidas do Paulista. Pô, mas o Lucas acho que é um caso diferente, cara. Acho que o Lucas, do que ele Poxa, o jogou, Lucas. foi embaçado ali. O Lucas entregou... Não, ele É que foi entregou. lesão, uma coisa que eles tem, mas, pô... O Lucas. Eu gostaria de ver um Lucas no Palmeiras. O por exemplo. Lucas, ele Por exemplo, é... como seria, mal comparando, voltando um Gabriel Jesus pro Palmeiras daqui a um tempo. O Lucas, Tá, eu sim. tá nas minhas orações todo dia isso, cara. Aí, ó. Independente... Eu vou fazer o apelo. Independente da sua religião, faça a sua oração para que Gabriel Jesus volte ao Ai, Palmeiras. Isso. Jesus! Deixa o menino voltar pra casa dele. Ele quer ser feliz aqui, eu tô sentindo isso. Volta pra casa, Jesus. Já passou da hora. A questão do Lucas é que, meu, pra mim, quando o Lucas fechou com o São Paulo, eu tive a certeza que a gente ia levar aquela Copa do Brasil. Ali eu já tinha a certeza. Mas eu vou ser até um pouco polêmica aqui. O Lucas jogou aquela Copa do Brasil, aquele restante de temporada. E só pra mim, eu acho que eu só vejo o melhor desempenho dele contra o Corinthians. Contra o Corinthians, ele vira outro cara, mano. Vira. Contra o Corinthians é o Lucas do Tottenham contra o Ajax. É, mano. Caraca, ele... Aí sabe que fica aquele... Mas contra o Palmeiras ele também é... um jogo Mano, não clássico, acho. Mas contra o Corinthians é mais, né? Contra o Corinthians, eu não sei se os caras têm um cagaço dele, eu não sei. Mas contra o Palmeiras, seja no Morumbi, seja no Allianz Parque, dessa vez eu não vou culpar o gramado, não. Eu não acho ele tão eficiente. Eu não sei se o Abel Ferreira monta Mas um... eu acho que tem um pouco do emocional, que tem a história dele com o Corinthians também, né? Então. Ele começa lá, passa na base, o nome dele Marcelinho. era Marcelinho. Aí ele tem que trocar de nome, porque a torcida do São Paulo não ia gostar do Marcelinho jogando. Daí Sim. acho que talvez ele tenha um rancorzinho de... Alguma coisa fizeram pra ele lá e... E aí... Igual o Neto no Palmeiras. Pode ser, Tem pode um ser. rancor até hoje. E aí, eu acho que todo São Paulino que você for falar, não tem um que vai falar, poxa, é ídolo. Mas aquele pênalti contra o Botafogo não podia ter perdido. Então, ele cria aquele crédito com aquela Copa do Brasil, um bom desempenho, mas ele vai estar marcado, sabe? Porque era um jogo que dava pra ganhar, era um jogo que a gente poderia... Era um jogo de várias oportunidades, porque a oportunidade daquele jogo ali não faltou. Ah, mas faz Entende? parte. A gente... Ah, não, pra mim não. É a teoria pra mim dos não, 20 pra mim não. Guardiolas, mano. É, o de Sol vai ser alternativa. campeão. Mas tem assim, como. pra mim é ídolo, tá? Mas eu ainda acho que a torcida São Paulina entrar naquele parênteses naquele podcast virou muito carente. Não precisa muito pra torcida ficar louca, sabe? Tipo, esse é meu ídolo e do nada vira intocável. Cara, eu acho legal isso daí. Porque, mano, se você viver sem você ter um cara que você gosta, é muito chato, mano. Mas virar Mano, intocável... você tem que pensar... É que assim, eu tô falando que o torcedor do Palmeiras tá mal acostumado. Mas às vezes a gente pega um recorte que às vezes o torcedor de São Paulo tá mal acostumado quando a gente pensa a nível Brasil. Mano, você tem que ter noção que tem um torcedor do Santa Cruz que ele deve gostar pra caraca do Flávio Caçarrato. E você fala, caraca, mano, imagina esse cara... Mas tem um time de bairro, tá torcendo muito pra um outro cara ali e fala... Mano, Comemorou a você chegada não- do Thiago Galhardo pra caramba. pô, esse cara não pode ser ido. Mano, para de ser chato. É a frase de hoje. Mano, deixa o cara gostar de quem ele quiser, sabe? O seu time não tá no momento, mas, pô, se você não achar uma alegria no seu time... Sim. É justo. Tem uma frase que eu vou falar que é minha, porque eu nunca vi ninguém falar. Para de ser chato. Que é, além dessa, que é... O time que você torce é o único que você odeia. Você consegue gostar de todos os times. Todos os outros times do Brasil conseguem te fazer feliz de alguma forma. Seu rival perde, você dá risada. Você consegue até num jogo que é um time que você não tem tanta rivalidade, você torce pra ele ganhar. Agora, nenhum time te deixa chateado, triste de você ficar com um dia mal porque aconteceu alguma coisa que nem o seu. A gente escolhe um time pra sofrer, não um time pra ser feliz. E até o termo torcer, já fiz esse vídeo. A palavra torcer vem de algo mais negativo do que positivo. E torcedor só existe no Brasil. Então a gente escolhe um time pra sofrer pelo time, não pra ser feliz pelo time. Só que se você só sofre, você vira um chato. Aí é a conclusão da frase. Você é muito... Mas Para é assim, de ser chato. escolha um time pra sofrer, mas seja feliz também, mano.
Rancoroso, pessoal. E para de ser chato. Para de ser chato também. Rafa, a gente tá chegando no final dos nossos 90 minutos. Eu sempre vou fazer questão de dizer que a ideia do nome mais 90, fazer a crítica a minha agora, é péssima, porque infelizmente a gente só tem 90 minutos. Mas é mais 90. Mas é mais 90, exatamente. Exatamente, tem esse ponto. Então, agradecer a cada um que participou aqui dos comentários. Você recebeu, inclusive, elogios do Nairson Menezes, que falou que você é o... Esse comentário eu achei absurdo, cara. Ele te chamou de Forrest Gump e falou que você é fera. Ah, nem foi meu pai que comentou isso aí. Não, imagina. Não foi ele, não. Não, imagina. E a Iris Dantas falou que você manda muito bem fazendo conteúdo e como comentarista também dá show. Também não foi minha mãe. Não foi. Rafa, a gente só queria agradecer mais uma vez sua presença. Que isso? Deixar aqui o convite pro produtor não matar a gente depois, que a gente vai ter o nosso quadro Mais 5 de Acréscimo, vai sair amanhã no Instagram. Perguntas polêmicas com o Rafa aqui. Eita. Pô, agora vem a pedreira, agora a pedreira vem. E, cara, agradecer mais uma vez sua presença. Que isso, Você ser disponibilizado a vir até aqui. Agradecer a G por ter participado aqui hoje com a gente. Nossa correspondente oficial do São Paulo Futebol Clube. Deu pra sentir na emoção. Ah, O coração falou... eu achei que eu consegui disfarçar bem. Não. Você achou? Não, foi suave. É tranquilo. Quer deixar um comentário final, Rafa? Não, primeiro agradecer, que nem eu falei pra você, é importante a gente que às vezes tá só na internet e às vezes aí você ficar preso em número e você trocar ideia, você vê gente falando sobre o que você fala, falando que ouve o que você tá falando e trocar essa ideia é muito legal. Então, sempre que tem esses convites eu gosto de ir pra... Não só pra participar, mas pra eu fazer uma coisa diferente também. Fala, putz, mano, tem significado o que é que eu tô fazendo, tem gente que tá vendo e tem gente que tá afim de trocar ideia comigo. Então, eu me sinto muito valorizado também. Então, também agradeço vocês. E é isso, a galera que veio, assistiu aqui, também segue lá. Tamo junto. G, quer deixar um recado? Bom, agradecer também, né? Porque foi uma noite... Eu não tava esperando que seria tão solta, eu posso dizer assim. Deu pra dar umas risadinhas, né? Deu pra ficar com umas frases na cabeça quando você foi amanhã. Eu Você vai acho- ser chato. Você fala pra ele quando ele for te zoar do Não, Luciano. eu tenho certeza que hoje, quando eu chegar em casa, eu vou tomar um banho, na hora que eu deitar no travesseiro, eu vou lembrar. Para de ser chato. Mas Cara é, importante pra sociedade. entendeu? Né? Exatamente. Nossa, eu vou acordar ele todo dia assim, para de ser chato. E é isso, agradecer a presença, foi muito, muito importante pro nosso podcast, acredito que tenha sido para você também, como você já mencionou. E é isso, pessoal. Pra gente dar a finalizada aqui, deixar mais uma vez o recado da pousada Recanto da Fazenda. Se você chamar, falar que veio pelo Mais 90 Podcast, agora não errei o nome, tá entrando na cabeça. Sensacional. Tem, cara, você vai poder andar a cavalo, você vai fazer tirolesa, você vai poder fazer Tirolesa de tudo legal, lá. Tirolesa, top. Não fui, porque tem medo de altura. Mas fica o errou feio. convite. Errei feio nessa questão. Tá sendo trabalhada, a minha psicóloga tá Mas trabalhando no essa cavalo questão. foi? Altura não também? fui. Aí, Tem a questão de altura. caraca, eu acho que na próxima você tem que gravar agora. Tô intimando, hein? Vou ter que fazer. Pô, você vai divulgar uma coisa, você tem que mostrar que você viveu. Deixar um recado, inclusive, pro Caio, que é o dono da pousada Recanto da Fazenda, ele e os pais dele, que inclusive me deu essa bronca no dia. Falou, cara, você veio até aqui, você só veio pra dormir? Eu falei, muito provavelmente sim, mas não só pra isso. Por quê? Porque a paisagem é maravilhosa, Pinhalzinho, interior, o lugar é Falou, Caio, sensacional. divulga seu negócio e fala que ele tem que usar tudo também. Vou deixar o recado, vou Cara, corrigir de essa altura, questão. Tô ferrando o cara. Vou corrigir essa questão. Nada a ver. Prometo, Caio, próxima vez tô aí andando de cavalo, mas já deixo recado pra todo mundo. A gente tá no finalzinho do mês de julho, mas tem galera que vai ter férias em agosto, até dezembro, então já deixa sua reserva garantida. Fala com eles, fala que você veio pelo Mais 90 Podcast, não esquece, já manda mensagem agora, o número tá aparecendo aí. Rapaziada, agradecer mais uma vez a presença do Rafa, a presença da G e a cada um que ficou assistindo, comentou, ao nosso produtor que são 10 horas da noite, tá aqui com a gente. Valeu demais, tamo junto. Não perde o episódio da próxima semana e o Mais 5 de Acréscimo com o Rafa. Valeu!